Gente, calmou. Vamos permitir sua social media, por gentileza? Quê? Ela tá meio conveniente. Calmou, gente. Deixa eu postar. Obrigada de nada. Toda vez que eu coloco job, parece que é tipo. Mas quem disse que nós não somos do job? Eu já fui uma Só quase. a gente só vende coisa diferente. Eu já fui uma quase garota de programa. Sério? Só que literalmente. Sério? É, porque eu estudei programação. Só que eu não cursei, eu não Ela vai concluí. Eu te olhando assim, nossa, que interessante. Nunca diria, né? Eu vi tantos santos pela Gente, sua casa. Coloca no celular na boca avião. Podemos? Podemos. Estão prontas? Sim. Sim, capitão. Tá vendo como é ruim a gente ter umas amigas muito novinhas? Não manja dos nossos Ah, para, planos. acho que manjo. Vocês estão prontos, crianças? 22. Estamos, capitão. Oh. Neném. Fica. Tá tudo certo. A gente tá Essa humilhação vai pros bastidores. Tá. Com certeza. Vamos para mais um podcast com convidados. Eu tô tão feliz. O Podpri tá assim, brilhante. Tá assim, cintilante. E olha que estamos gravando em pleno carnaval, vocês vão ver pós-carnaval, então, né? Cada coisa no seu lugar também, porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas estou testando um cenário novo, quero muito também o feedback de vocês, se vocês gostaram do meu cenário. Agora, se vocês gostaram das minhas convidadas, aí eu não tenho nem o que questionar, entendeu? Porque eu sei que belíssimas estão. E temos rostinho novo! Temos rostinho velho também, né? Nath, que eu espero que vocês conheçam, que eu espero que vocês já tenham seguido no perfil, que vocês já saibam profissão, que saibam tudo, apesar que, Nath, fica à vontade pra repetir tudo que você quiser, tá? Mas assim, é o mínimo que eu cobro da minha audiência, entendeu? Que vocês saibam dos velhos convidados e que vocês marquem os novos também, que inclusive eu tô muito ansiosa. Gente, vamos ao tema de hoje. No Podpri já falamos de estética, já falamos de autoestima, já falamos, inclusive, de um terceiro padrão de beleza que foi muito parecido. E teve um tema também que eu falei sobre os avatares de marcas, que inclusive a Dailus fez um avatar de uma mulher gorda que eu achei o máximo. E aí eu falei muito deles aqui também no Podpri. Mas eu sempre quis falar do tema de hoje. E, cara, o tema de hoje é graças a ele que eu tô usando um crop de hoje. É graças a esse tema que eu sigo mulheres lindas que me inspiram. E mulheres de corpos diversos, mulheres que tanto usam tamanho muito grande, quanto também mulheres que usam tamanho muito pequeno. Então, o movimento Body Positive tem o meu coração. Porque ele, gente, é para todos os corpos, é para todas as pessoas, não é só para mulher, também não é só para homem, é para qualquer um que se identifica com o ser humano, até porque agora hoje em dia estão se identificando com bichos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com algumas coisas. Mas, enfim, o ponto é, vamos falar sobre o movimento Body Positive. Eu vou indicar muitos perfis que eu gosto, que eu amo muito, inclusive. Não sei se as minhas caras convidadas também reservaram isso, mas eu vou dividir. Espero que a gente siga muitas pessoas em comum. Mas, sem mais delongas, eu quero muito que elas se apresentem, abram o coração de vocês, sintam-se à vontade, fala o que você quiser falar. Nath, se quiser repetir como você se apresentou no nosso episódio, tá tudo certo. Inclusive, recomendo, viu? Porque lá a gente coloca como que a gente se conheceu. E hoje a gente vai saber como elas se conheceram e por que que ela tá infiltrada nesse episódio. Mas cada coisa no seu lugar. Bia, por favor, o Podpri é seu. Eu sou Beatriz, eu tenho 22 anos e eu sou pedagoga, pós-graduanda em psicopedagogia e neurociência. Inteligente. Mas de um tempo para cá eu já trabalhei com confeitaria e sempre tive essa vontade de empreender, de ter um negócio meu. Só que eu nunca tinha decidido no que seria, como eu faria. E aí a necessidade que acabou trazendo essa oportunidade. Mais de uns meses pra cá, eu quis entrar na moda beachwear, na moda de biquíni, porque mais por uma necessidade mesmo, né. Eu tinha muita dificuldade de encontrar, tenho atualmente, hoje já é mais fácil, mas eu sempre tive muita dificuldade de encontrar roupas que eu goste e que realmente me valorize, e não só a roupa que serviu. Então, eu sempre falo que não é sobre romantizar a obesidade nem nada do tipo, mas é sobre enquanto eu estou no processo de emagrecimento, eu ter algo que me vista e que eu goste. Até porque a vida acontece, né? A gente não Até pode parar de porque viver.
E não estamos falando só do plus size. Eu tenho muitas clientes que é M, por exemplo, mas tem um corpo real. Eu tô falando de corpos reais. A ideia é a gente trazer segurança para corpos reais. Então, eu tenho muita cliente M que tem medo de uma barriguinha que é mais assim, porque teve filho e ficou assado. Então, a segurança de você vestir algo que te faça bem, independente do seu corpo. Porque não é só pro plus size. Muito pelo contrário, a nossa marca tá sendo muito querida por pessoas slim, e que na minha cabeça, eu achava que pessoas magras não tinha problema com isso. Eu achava que pessoas magras era assim, a roupa que eu quiser, que custa R$ 10, eu vou vestir, vai ficar perfeita no meu corpo, mas não é. A gente São sempre pensa isso, né? mas Ai, se eu fosse exatamente. magra, eu não teria problema em me Não teria, vestir. mas tem. Por quê? Tive trigêmeos. Meu, teve uma cliente que teve gêmeos, trigêmeos. E aí o peito dela era mais caído, então ela queria algo que se sustentasse mais, ou uma barriguinha aqui. Então a ideia é a gente atender esses corpos reais. Não só o plus size, nem só o slim. Claro que o slim tem mais acesso a roupas bonitas, roupas diferentes, roupas estilosas. Mas o plus size também merece essa atenção e o slim também. Ai, Então, foi gente, a ideia. paixão por marca de missão, visão e valor. Eu tô batendo tanto Essa foi a ideia. nessa martela de missão, visão e valores. Ai, Essa já foi a te amo, ideia. amiga. Mal te conheço, já te considero pacas. Por mais que ela não entenda essa piada, porque é meio de Orkut, ela. Não, entendo, entendo, entendo. Deixa eu com meus 22 anos. Nath, por favor. Bom, eu sou a Natália Arruda, eu sou publicitária, né? Eu falo que eu sou duas coisas, né? Eu sou publicitária e paciente renal. Então, faço academia junto com a Bia. E quando a mãe dela veio contar pra gente, ai, a Bia tá vendendo biquínis e tudo mais, montou uma lojinha, na hora meu olho brilhou. Eu falei assim: "Meu Deus, eu preciso ajudar, eu preciso estar ali", porque eu sempre gostei de moda, sempre gostei muito dessa pegada. E assim, a proposta que ela trouxe brilha tanto os olhos, sabe, é uma coisa assim, no episódio anterior, eu e a Pri, a gente falou muito sobre isso, né, Ai, verdade. sobre acreditar naquilo que você vende, naquilo que você faz. Então eu sou muito assim, eu faço aquilo que eu acredito. E quando veio, assim, dos meus ouvidos isso, eu falei: "Cara, isso eu acredito, isso eu quero ajudar, eu posso ajudar e eu quero muito fazer parte desse time". Então eu praticamente entrei, falei: "Bia!" Ela se autoconvidou pra entrar no time. Sim, sim. Exatamente. Mas deu tudo certo. Firmamos essa parceria e deu tudo certo, é verdade. E assim, eu passei por esse período, né, de doença renal, onde eu fazia diálise peritoneal e eu tinha um caninho na barriga. Esse caninho, ele não podia ser exposto, né. Eu fazia essa diálise, para entrar na piscina eu usava uma bolsinha, se você quiser depois eu mando uma fotinha. Manda uma fotinha que vai estar aqui em algum lugar. Eu usava essa bolsinha e assim, eu sempre fui muito magrinha, desde criança, sempre fui muito magrinha. Aos 25 que eu perdi a função renal e eu tive que usar essa bolsinha, eu tive que mudar totalmente o meu estilo de biquíni, de tudo. Primeiro que, assim, eu fiquei um tempo sem poder usar, e aí depois eu descobri essa bolsinha de colostomia, né, e aí eu usava o biquíni um pouquinho mais para cima. Do P eu fui para o M, né, só que era um M, não aquele M pequenininho, tinha que ser um M mais Cintura pra cima, um M mais cintura alta, pra Ai, tem o nome cumprir do biquíni, não É o tem? metrô que a gente É, o. uhum. Então, e eu tive que usar esse biquíni que tem uma cintura mais alta. para poder segurar ali a bolsinha. Então, assim, cara, e eu assim também me sentia super insegura, sabe? Apesar de que eu nunca tive vergonha de nada, eu sempre gostei muito das minhas cicatrizes, sempre fui muito assim, exatamente essa pegada, cara, a gente tem os corpos reais. E eu não tenho vergonha, muito pelo contrário, né? Eu tenho orgulho. Orgulho do meu transplante, orgulho de tudo que eu passei. E é isso. Ai, gente! Ó, um adendo sobre a Nath. Nath realmente é apaixonada por moda. Inclusive, chamei ela uma vez pra fazer identidade visual de uma cliente minha que é de moda. E aí é complicado, né? Porque ela é muito apaixonada. Ela pensa em flores da estação pra cada. Pergunta se eu uso. Não uso. Quer dizer, eu uso Mas tudo. a gente faz, né, gente? Mas ela é muito dedicada mesmo. Tudo Pessoalmente. que envolve moda, ela trabalha assim com 3 vezes mais esforço. Apesar dela saber que tem meu coração, que é uma das melhores designers que eu já trabalhei na vida e que eu amaria trabalhar novamente. Então, por favor, clientes,
me chame para consultorias, estamos aí. Bom, mas enfim, gente, a Bia tocou num assunto enquanto ela estava fazendo a apresentação, e eu quero fazer um adendo, fortalecer mais um pouco, principalmente agora que a gente está no começo. Porque eu comentei que eu sigo muitas influenciadoras que fazem parte desse movimento body positive, né? E eu expliquei um pouquinho de como funciona esse movimento. E uma coisa que eu sempre ouço de todas, em unanimidade, olha que eu sigo muitas. Eu sigo umas que, inclusive, a depender do ângulo, inclusive, eu acho muito que elas têm umas. A gente faz só um tipo de vídeo por um tempo. Não. Ai, quando a gente faz, tipo assim, vou falar sobre vou fazer um programa de vídeo só de grama. alguma coisa. Enfim. Enfim, inclusive tinha umas que elas eram magras e que a depender do ângulo, ninguém dizia que ela tinha um corpo fora do padrão. Eu já vi esse tipo de conteúdo. E aí eu acho muito legal isso, porque ela podia só seguir fazendo fotos e vídeos toda programada. É claro que é mega desconfortável para ficar no ângulo que precisa para ser aceita, mas elas podiam estar seguindo a vida delas, mas elas mostram. E mesmo com essas mulheres magras, é sempre bater na mesma tecla, a romantização da obesidade. E, gente, independente se você estiver em fase de emagrecimento ou se você não estiver em fase de emagrecimento, porque tá tudo bem você só querer viver a sua vida, eu acho que o mais importante é a gente pensar na saúde. Então, desde que eu conheci a Nath, ela sempre foi muito, muito vaidosa. Ela sempre falou muito sobre o autocuidado, ela sempre falou muito sobre cuidar do próprio corpo. Ela sempre falava muito, quando eu for casar, eu quero estar com um vestido assim, assim, assado, e eu quero poder vestir assim, assim, assado. E eu lembro de eu sempre ser uma pessoa também um pouco preocupada com isso. Eu cresci com uma mãe muito fissurada com emagrecimento. Sim. E eu vi o quanto ela sofria nesse processo. Então, quando eu amadureci, quando eu fiquei adulta, uma coisa que eu quis fazer é isso. E não é sobre romantizar a obesidade. Eu conheço influenciadoras gordas, eu não sei se vocês conhecem, mas eu sou fã número 1 da Rai Neon. E ela, por exemplo, é um exemplo que ela tem sobrepeso, mas ela não afeta a saúde dela. Ela é uma pessoa mais saudável do que muita amiga magra que eu tenho. Então, e isso era o que acontecia comigo, porque eu buscava esse corpo ideal de emagrecer, estava sempre em busca disso. Depois que eu tive a doença renal e comecei a, de fato, passar por um nutricionista que me explicou o que era, né? Eu tive que fazer uma dieta, regrada, claro, para minha doença, mas depois que eu fiz o transplante, hoje eu sigo uma dieta muito mais saudável e eu sou muito mais, assim, ligada a isso, eu entendo hoje, né, que você ficar, sei lá, um dia inteiro sem comer não vai te emagrecer, né, muito pelo contrário, o efeito é pior. O efeito rebote é muito pior, né? E assim, por mais que eu estava num peso, para o padrão, ok, mas a minha cabeça não estava, né, então isso também era uma coisa que você sempre falava isso para mim, abria muito os meus olhos, né. Então É. assim, gente, eu acho que o ideal, assim, o corpo ideal, a gente vai estar sempre em busca disso, nunca vai conseguir alcançar, não para, tipo assim, para ser feliz, não para esse meio tempo. É. A gente só fica pensando: "Quando eu for, quando isso acontecer". E a vida E acontece nesse hoje intervalo. Inclusive, eu sempre bati nessa tecla, porque eu lembro da minha mãe só se sentir bonita de verdade quando alguém elogiava: "Você está magra. Nossa, como você está magra". E eu lembro que para ela emagrecer era sempre uma tortura imensa. Eu lembro de remédios que ela comprava, e eu lembro de quando ela chegava em um certo momento ali da magreza e tal, que era o momento que eu via que todo mundo falava e tal, e eu mesmo criança eu entendia aquilo de alguma forma. Eu lembro de pensar: "Cara, a minha mãe é a mulher mais linda do mundo. Por que que ela não se enxerga assim quando ela se olha?". E eu lembro de claro, não foi por força do querer dela, né, porque isso tá entranhado na gente. Inclusive eu descobri há pouco tempo que essa questão da gente sempre nunca se ver saudável, eu vejo fotos antigas e falo: "Cara, como eu era magra", e eu E não ficava valorizava. pensando Exatamente. quando eu conheci Já a Nath, percebi. inclusive, era assim, eu era magra, mas eu não me enxergava magra. E por mais que eu tivesse essas falas, era meio que uma fala 2 vezes, sabe, era falando pra alguém e me ouvindo também, porque eu não encarava aquilo como algo. E hoje eu vejo como é importante. Então hoje eu não deixo de sair porque eu não tenho é claro que assim, né, não dá pra ir pra uma piscina, pra uma praia sem um biquíni, mesmo que seja velho, a gente precisa de algum, porque tá tomando nu é contra, né, é meio crime, então a gente não quer ser preso e tal. Mas assim,
eu não deixo de ir se eu tiver alguma coisa. Eu não deixo de encontrar uma amiga, mesmo que eu tiver um pouco mal, com a autoestima meio baixa, que tá tudo bem, a gente às vezes tá uma variada. Mas eu percebo que isso, quando a Bia cita sobre não encontrar com facilidade, isso é uma coisa muito séria. Gera esse impedimento. Esse impedimento que você comentou que hoje não acontece para nós, acontece muito. Eu já tive muitas amigas que não foram porque eu não estava me sentindo bem. E eu não estou falando de mulheres gordas. Estou falando de mulheres que é o que eu falei, na minha cabeça, pessoas magras não passavam por esse tipo de insegurança em relação ao corpo. Eu também penso. Mas não é verdade. Então, inclusive minhas clientes, inclusive os relatos das minhas clientes, eu fico, sabe, isso me cativa de um jeito que estou no caminho certo, estou fazendo lá, estou chegando lá, estou no caminho certo. E isso desconstrói um pensamento que eu tinha, de que pessoas magras não têm esse tipo de problema. E tem. E, na verdade, essa desconstrução também vai para as pessoas que têm dificuldade de encontrar biquíni, porque eu tenho uma cliente que não usava biquíni. Inclusive, meus maiôs eu não abro a venda para confecção, então eles ainda não estão à venda. Não tenho eles ainda. Minha cliente queria um biquíni com o tecido da marca, porque o tecido da Soult é muito bom. E aí ela, tá bom, vou experimentar o biquíni. Gostou, levou. Coisa que ela nunca usava. Não, só uso maiô. Não, não quero, não quero. Não, não, só uso maiô. Se permite, vamos experimentar. Tenho cintura alta, tenho top. Esse aqui, inclusive, é um top, que eu peguei um tamanho maior para usar de cropped. Então, assim, vamos experimentar. Pega um tamanho maior, a gente se adapta, a gente se ajuda, a gente tem saída, a gente consegue acolher as pessoas com tantas inseguranças que nós temos, né? E às vezes a insegurança é falta de alguém te olhar e te apresentar uma nova peça. Porque com a correria, você vai numa loja, você vai comprar alguma coisa, muitas vezes a vendedora não tá nem aí. Então, se alguém tivesse feito eu experimentar um biquíni, talvez eu levaria. Mas não me ofereceram e eu só uso maiô, eu não vou experimentar o biquíni, eu só uso maiô, pelo amor de Deus. Mas não é. A gente tem um biquíni legal, a gente tem um tecido legal que sustenta, que adequa, que modela o seu corpo, sabe? E tá tudo bem. E não é sobre modelar para parecer uma coisa que não é real. Não, é para sustentar, para você se sentir à vontade, para você ir numa festa na piscina e não vou porque eu não tenho, eu não posso. Não, você pode e você vai. Inclusive a minha mãe, eu, minha avó, nós somos muito inseguras. Mas agora o que mais tem agora é foto nossa de biquíni. Ai, eu amo! O que mais tem agora é foto nossa de biquíni. Então, é sobre se aceitar, se permitir viver, sabe? É o que vocês falaram. Não é só quando eu chegar lá. Até eu chegar no meu corpo ideal, eu vou ter uma lancha para ir no fim do ano. E aí eu não vou na lancha até chegar no meu corpo ideal. Então eu vou na lancha, vou com meu biquininho minúsculo ou com meu biquíni enorme e vou e tá tudo certo, não importa, sabe? Eu vou viver esse momento, eu vou aproveitar esse momento, independente se eu tô de maiô ou de biquíni. Eu vou lá Ai, e gente, só eu vou. amo quando a empreendedora encontra o propósito. Aí eu fico assim emocionadíssima. Eu E eu também. queria colocar um adendo muito importante. Independente de corpo ideal e tudo mais. Gente, eu não sei em que mundo vocês vivem, mas aqui no Brasil não existe corpo padrão. Não Inclusive, existe. padrão da onde? Sabe? É o corpo diverso. Inclusive, assim, até geneticamente falando. A minha mãe, ela tem muito assim, cintura fina e quadril largo. O meu corpo já é completamente diferente do dela, porque eu sou muito mais retangular. E eu aprendi a lidar com isso, porque mesmo magra, eu tinha disso. Inclusive, não posso emagrecer muito, porque eu sou filha de 2 paraibano. Só fica a cabeça. A pessoa vai pensar que eu tomei Ozempic, não tenho dinheiro pra Ozempic, querida. Foi a origem, entendeu? Então é importante a gente pensar nisso também. Porque, primeiro, o corpo ideal, ele não existe. É como a Nath falou. A gente vai eternamente buscar por ele e não vai estar satisfeita. E aí, o ponto é a gente trabalhar isso na nossa cabeça. E o movimento Body Positive, ele fala muito sobre isso. Não é sobre aceitação e não lidar com isso. Inclusive, queria deixar... Não, agora eu vou falar uma frase me dá licença que eu vou me encher a boca pra dizer isso. Vocês estão vendo 3 mulheres fitness, queridos? Vocês estão vendo 3 mulheres que praticam exercício, que estão com seus exames de sangue. Bia, se não tiver, Não, concorda. está. Olha, tá tudo isso. Tá Está. vendo isso? Inclusive, eu não sei se eu já falei no Podpri, mas eu tô fazendo acompanhamento médico no SUS. Tô surpresa, inclusive, com atendimento, com todo o suporte. E eu entrei no processo de emagrecimento e por muito tempo eu até pensei, será que eu falo isso abertamente nas minhas redes sociais e tudo mais? Porque, gente, o meu objetivo com o processo de emagrecimento não é atingir o tamanho P ou o tamanho 36 do jeans, até porque isso pertence à minha adolescência do passado. Mas o meu objetivo eu tava com triglicerídeos muito alto.
Inclusive, se você me perguntasse isso há 2 anos, eu nem saberia o que que era triglicerídeos. E eu tive que aprender porque a médica chegou a pedir para mim me medicar. E quando ela me deu a receita para um remédio de alto custo, para farmácia de alto custo, e eu vi todo o procedimento que era, eu falei: "Não, gente, calma aí, eu sou jovem, eu não posso estar tomando uma porrada de remédio, sendo que eu nem tenho 40 anos ainda, calma, vamos dar uma segurada". E eu tenho família que tem predisposição para diabetes, para colesterol. E aí eu comecei a ver também estudos da Mari Krieger, que gosto muito dela. E ela falou sobre o Kaique Brito que sofreu um acidente, e se não fosse ele malhar, fazer musculação, ele não teria se recuperado da UTI. Talvez ele não estivesse vivo hoje. Exatamente. E aí, pensando nisso, eu falei: não, calma aí, gente. Eu preciso malhar, não é pra ficar magra. Eu preciso malhar pra levantar e para sentar e levantar do sofá sem sentir dor. Detalhe que eu já tava assim. Eu já tava nesse de reclamar do ai, ai, ai pra sentar, ai, ai, ai pra levantar. Até para ter uma velhice segura, né, para eu Exato, conseguir não superar defender. Ser um músculo que vai te tirar da exatamente, UTI. Exato. Isso é uma exatamente. coisa muito importante que eu falo em relação à saúde renal e tudo mais. Existem várias pessoas que vêm falar comigo que, no meu caso, eu emagreci muito. Eu tive um problema né, quando eu estava com a doença renal, Uhum. eu estava com um problema muito, muito sério, né? Que quando a gente tá, no estágio final ali da doença, a gente acaba emagrecendo, a gente não tem fome, a gente não tem nada. Gente, eu tinha 38 quilos quando eu entrei numa sala de cirurgia. Eu lembro. Eu tinha 38 Eu quilos. lembro que quando você me contou isso, eu rezei. Eu falei: "Não, Jesus, engordar ela, porque Eu daqui a pouco ela não vai ter força para sair Eu da estava mesa". muito mal. E quem transplanta e começa a tomar imunossupressor, assim, imunossupressor mais corticoide, O você corticoide incha, engorda né. exatamente. O transplantado tende a engordar de 10 a 15 quilos. Como eu estava com 38, eu estou hoje no meu peso, né, um peso ok O para o meu o tamanho, ideal para o saudável. para o meu tamanho, né. Então assim, eu não sofri, vamos assim dizer, com isso, né, com esse aumento de peso, porque de fato eu precisava, né. Mas tem muita gente que vem falar comigo e fala exatamente: "Cara, eu fiz o transplante e engordei. O que que tá acontecendo?" E não sei o quê. Em vez das pessoas eu fico muito chocada, porque em vez das pessoas falarem: "Olha, eu estou transplantada, olha que Sobrevivi. legal, eu sobrevivi, agora eu não preciso de uma máquina para sobreviver", e não sei o quê. Não, as pessoas falam: "Eu engordei". Mas é que a preocupação é o que vão olhar para mim, né, vão olhar para mim, vão me ver desse Vão jeito, eu julgar. vou estar na praia mas sinceramente, vai na praia com um fio dental menor que você tiver. Cagando pra Ninguém você. tá nem Eu aí. falo muito isso pra minha mãe. Às vezes ela vai pra academia e ela vai com um top, em cima, né, por baixo da blusa. Aí ela fala assim: "Ai, eu tô com uma vontade de tirar o top". Eu falei: "Mãe, sabe o que que vai acontecer se você tirar o top? Se você tirar a camiseta? Nada. Nada! Bom, se ela tirar o top, Nada!" alguma coisa vai acontecer. Então assim, mas a camiseta? Nada, nada, exatamente nada, né. Mas quando a gente fala sobre principalmente se a gente for ver só mulheres, e a gente tá falando muito sobre mulheres aqui, lembrando que o movimento Body Positive é para todo tipo de pessoa. Mas quando Exatamente. a gente envolve mulheres, envolve um lugar a mais. Eu lembro que eu comprei vários conjuntinhos pra me usar, pra me malhar em casa mesmo. E nesses dias quentes, cara, não dá pra colocar. Eu até comprei umas regatas mais leves e tal, mas às vezes é insuportável. E só o top já ajuda. E eu lembro de uma vez eu descer aqui no meu condomínio e dar uma passeada, eu faço cardio, eu tenho uma pista aqui de corrida. E aí eu desço nessa pista e fico dando voltas quando chega no ponto final ali. E aí dá meu tempo, eu volto. E eu lembro de toda vez que eu descer, eu ter o pensamento de eu espero que tenha pelo menos uma mulher, porque eu sei que eu vou ficar desconfortável se tiver um homem. E teve uma vez que eu desci, tava com a gente tem quando chega embaixo do condomínio, tem uma divisória para o outro condomínio. E tava com alguns homens que estavam trabalhando de alguma coisa de construção, de obra e etc. E tinha um cara que estava muito inconveniente, que ele não parava de olhar, mas ele nem fazia questão de disfarçar assim que estava lá, sabe? E eu fiquei muito incomodada, porque eu estava lá de top.
e de short. E tudo colado. Não era nenhum crime. Eu sei que não era nada demais, mas assim, envolve que tudo no corpo gordo já fica vulgar. É Tudo muito que sem eu noção a colocar de pessoa também. decote, de não sei o que lá, fica tudo assim. E eu lembro que eu fiquei muito com isso na cabeça, desabafei com algumas amigas que me acalmaram um pouco. E aí, no mesmo dia, eu tava. Era um final de semana, era um sábado. E eu tava com muito calor, e eu precisava ir pro sacolão. Eu não pensei, eu só fui. Quando eu cheguei na metade do caminho, eu me toquei que eu não peguei a camiseta. E aí eu parei pra pensar, por que que eu me toquei, né? Aí eu parei pra pensar, nossa, mas da onde que veio o raciocínio de, putz, esqueci a camiseta? Porque passou caras de carro e mexeram e provocaram e tudo mais. Então, eu entendo. Inclusive, a última vez que eu fui pra praia, eu já tava com sobrepeso, eu tava com quase 100 quilos. E eu lembro que eu fui pra praia disposta a ignorar completamente aquele fato. Então eu cheguei lá, eu lembro até hoje, tava minha sogra, minha ex-cunhada, tava meus pais, minha avó e minha mãe do coração. Todo mundo com sobrepeso. E aí, a minha mãe do coração não queria tirar o short, a minha avó não queria tirar. Tudo bem que minha avó é evangélica, então tem outros critérios, né? Outras coisas que não convém, mas a minha sogra com vergonha porque tava com barriga, tal, não sei o que lá. Eu falei assim, mulher, tu é mãe de 3 crianças. Tá tudo bem. Inclusive crianças avatares, sabe? Orgulho desse corpão que você tem. Vamos tirar foto de corpo inteiro, nada de selfie. Quer dizer, a gente pode fazer uma selfie ou outra, tá tudo bem. Mas chega de esconder corpo, sabe? A gente tá na praia, não tem ninguém olhando pra gente, a gente não faz fator de diferença pra ninguém, a gente vai curtir. Daqui a pouco eu vi minha mãe levantando, não, vamos fazer vídeo, vamos fazer foto. E daqui a pouco meu pai também já se empolgou. E acabou que virou um movimento. Inclusive, acabei de envolver meu pai, porque ele é um homem. Por mais que isso não atinja eles, o padrão, ele se escondia. E a partir do momento que a gente começou a conversar, começou a trocar ideia de não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E assim, mal sabiam elas que eu tava com a minha autoestima baixíssima. Não tava Era pra mim também, né? É claro que a gente fala mais sobre as mulheres, até porque os homens, eles foram ensinados a isso, né? É. Sempre ter. E saiu uma pesquisa recentemente falando que apenas 3% da população mundial masculina se considera feio. Apenas 3% dos homens no mundo se acha feio. Em consideração às mulheres, Acho que é o contrário, é 3% que se acha se acha bonita, entendeu? Então, para os homens é educado para eles nisso. É claro que tem esses 3%, Gente, eu mas cresci falando que pai que é pai tem que ter barriga. Criança! Não, eu tô falando de criança. Eu lembro de encontrar uma amiga que o pai dela era malhado. E aí eu olhei pra. Eu juro pra vocês, eu arregalei o olho assim quando eu vi o pai dela. Não entendi. Ele é seu pai? Não, mas ele não pode ser seu pai. E ela não entendeu nada. Saiu, a gente tinha, eu acho que eu tinha meus 9 anos. E aí depois ela falou assim: por que você falou aquilo do meu pai? O que ele tinha de diferente? Eu falei: o que ele não tinha? Ele não tem barriga. Como seu pai é seu pai se ele não tem barriga? E ela começou a rir, falando: mano, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu falei: querida, todo pai tem barriga, ó, o meu pai. Ou o pai de fulano, ou o pai de ciclano. Isso quando não tem os pais que não são pais, né? Que não criam, que é só, como é que chama? Genitor, quando não tem o genitor. Mas o pai presente, o pai que educa, que ajuda na lição de casa de matemática, tem que ter barriga? Aonde você se reencosta na hora do filminho? Então, isso é real. A gente. Engraçado que a vida inteira, enquanto a minha mãe era cobrada da magreza, o meu pai não era cobrado de absolutamente nada. A não ser hoje em dia, né? Que eu cobro ele porque ele é diabético. sim. Mas em relação E não à poderia. saúde, Em relação à saúde. e aí, eu acho que hoje consequentemente, isso tá quando a mudando, gente né? consequentemente, quando a gente foca na saúde, por consequência, algumas vezes, em alguns episódios, a gente emagrece. Mas a gente tem que olhar para a saúde, né? E não só pro corpo, pra estética, e se sentir bem, estar à vontade. Ai, tudo bem, não gosto de usar um biquíni de fita? Tudo bem, você vai usar um top que você vai se sentir bem, que você vai se sentir à vontade, vai te sustentar, sabe? Você tem algo para usar, você conseguir ter algo para usar, porque aí quando eu acho uma roupa plus size é de velho. Não é que é de velho, mas ao mesmo tempo que eu já não uso. Aquelas estampas horríveis. Então, tá na moda usar um amarradinho aqui. Mas o amarradinho vai só até o GG, e o GG quem usa é uma pessoa M, porque o tamanho não é real. Isso quando Então, não é diferente um do outro, né? nem Porque eu conheço muita mulher gorda que, por exemplo, não tem peito. Eu, por exemplo, se eu engordar, a primeira coisa que engorda não é a barriga, é o peito. É as tetas que E aí, a Touch ajuda isso. Você pode montar seu conjunto como você quiser. A gente tem esse olhar. você já ganhou A cliente, sabe, O né? modelo, o tamanho, como você quiser. Já Porque separa todos acontece os seus tecidos muito. azuis.
Acontece Todos os muito. tons. Eu tenho muita cliente que usa M embaixo, GG em cima. Ou até ao contrário, GG embaixo e M em cima. Ai, mas porque em cima eu gosto mais do meu peito, então em cima eu gosto do P. Mas embaixo não pode mostrar. Então, assim, vai de gosto também, né? Você monta como você quiser e tá tudo bem. E vai montar e você vai se sentir linda e vai postar no arroba da loja e a gente vai vibrar junto, entendeu? E tá tudo bem, no arroba da marca. Você citou a Soult. A Soult. A Soult. Ai, gente, eu amo o tom. Soult by Gomes. Ah, eu achei muito sofisticado, muito chique. A marca. Agora eu quero saber, eu sei que você já contou um pouco da história, Aham. mas eu até fiquei curiosa de quanto tempo a marca tem. Então, por que que você lançou a marca? Que eu já tenho uma prévia da resposta, mas há quanto tempo ela existe? Porque eu É pensei que super recente. eu pensei que ela era Não, muito antiga. é super recente. O lançamento oficial da marca foi 10 de julho, que foi meu aniversário. Ah, eu sou Do ano do passado? ano passado. Eu sou emotiva, sou emocionada, sou tudo ao mesmo tempo. Vamos lançar dia 10 de julho. A gente fez o lançamento e aí os biquínis que estavam prometidos para chegar semana que vem não chegou. Aí vai chegar na próxima semana, não chegou. Aí na próxima não chegou. Troquei de fornecedor, troquei de costureira, troquei tudo. Renovei tudo do zero, porque eu já estava muito chateada. E quando a gente lança, as pessoas ficam na expectativa, né? E antes de eu fazer o lançamento oficial da Soulja, eu ficava instigando no meu Instagram. Então, olha, tô pintando aqui esse quarto. Pra que As será que é esse publicidades amando. quarto? Ai, tô montando aqui um gaveteiro. Pra que será? Ai, tô montando uma arara, sabe? Eu me instigava muito. E o pessoal do meu Instagram, apesar do meu Instagram ser fechado e não ter muitos seguidores, mas as pessoas sempre participaram muito de tudo que eu posto, sempre interagiram muito. E aí eu não tinha contado pra ninguém, pouquíssimas pessoas sabiam. Então realmente era uma surpresa até pra amigos meus. Isso que era interessante, porque eu sou muito faladeira. Pra eu não te contar o que tá acontecendo na minha vida, foi uma dedicação muito grande. E aí a gente lançou, só que aí chegou a remessa em setembro. Aí a remessa a gente tinha feito pequena, porque a gente queria conhecer nosso público, que não sei o quê. Vamos pedir mais uma antes que acabe. Passamos Natal e Ano Novo sem produção, sem remessa, sem confecção. Mas agora já tá tudo em ordem, a gente já trocou tudo, já alinhou tudo que tinha pra alinhar. Mas o Natal e o Ano Novo, que era pra estar bombando, a gente tava sem estoque, porque a primeira remessa já tinha acabado. Aí, que bom que já tinha acabado! O problema que a gente ama ter. Não, ótimo que já tinha acabado, mas era o Natal e o Ano Novo, eu queria Mas você não tinha estourar de ideia, né? vender no Você não tinha como provisionar isso. E o problema é que estourou antes e ainda atrasou para chegar a confecção. Então isso acabou, a gente tinha peças para venda, vendemos bem, mas a gente não tinha o que a gente queria. E aí foi chegar mais em janeiro, e aí agora nós estamos com um estoque bom. Estamos fazendo parceria, tem uma loja aqui do meu lado, que é loja mesmo, e aí física, né? E aí a gente fez uma parceria, lá é meu ponto de retirada. Nossa, que Então, tudo! e aí agrega para eles também, porque o meu é a loja online. Ah, se eu colocar minha cliente para retirar o biquíni lá, ela vai entrar na loja, vai ver as peças, vai gostar. Então, foi uma parceria que interessou nós duas. Minha cliente pode buscar o horário que ela quiser a peça. Eu não tenho essa preocupação de estar disponível, porque às vezes eu tô conectada lá no site, na Shopee, não sei o que, a gente tá cuidando disso, do administrativo, então ela pode retirar lá e ajuda a loja também. Gente, eu amei. E aí foi uma boa Quem parceria. tem PDV sabe que o maior desafio é levar o cliente até a loja. Então, realmente ele tem muito a Foi ganhar uma com isso. parceria muito boa. Aí a minha prima também tá entrando com bronzeamento artificial, aí a gente também fechou uma parceria. Então, assim, a Soult tá indo. A gente precisava, na verdade, do estoque. A gente tinha feito todo e não tinha o que entregar pro meu cliente. A gente brincava muito que era uma marca de biquíni sem biquíni. A gente tinha viseira, a gente tinha canga, a gente tinha aquele chapéu de praia, mas não tinha o bendito biquíni. Nunca vi isso, marca de biquíni sem biquíni. Mas que eu falo, eu e minha mãe, porque minha mãe entrou como sócia, então a marca não é só minha. No começo ela falou assim: da onde você veio com essa ideia? Eu não quero chegar nem perto. Beatriz, você só inventa. Aí passou um dia. Passou horas. Começou a apitar meu celular. Olha, tive a ideia tal, tal, tal. Pensei da gente fazer de tal, tal jeito. Eu entro com você, mas ó, eu quero isso, isso e isso. Aí, tipo assim, pra quem não queria nem participar, tava brigando comigo. Minha mãe é dessas, tá? Ela reclama, mas ela faz e faz muito bem, por sinal. Então ela já pegou, já falou: não, vamos fazer assim, assim, assado. Eu falei: não, mas peraí, não gosto disso. Ah, tá bom, então você cuida disso. Então a gente delegou, ó, você vai cuidar disso, disso, disso. À frente da marca, as decisões, o administrativo, a conversa com o fornecedor.
É mais comigo. Aí o operacional, às vezes atender uma cliente no WhatsApp, geralmente quem atende as clientes também sou eu. Mas aí quem vai separar a peça, as nossas peças têm uma tagzinha, então ela precisa passar para a pessoa que a gente terceiriza. Então ela precisa passar para a pessoa que vai fazer, colocar o protetor higiênico nas peças. Aliás, uma pergunta, desculpa interromper. Uhum. Como funciona? Eu posso encomendar e personalizar do zero? Ou você tem Não, a peças gente tem as nossas peças prontas, e as nossas peças prontas a gente veio com peças minimalistas nessa primeira remessa. Então, nessa primeira coleção, a gente tá com peças minimalistas, que são peças básicas. Mas, por exemplo, o nosso asa delta, eu já mudei ele todo. Ele não é um asa delta tradicional. Inclusive, o nome dele é asa delta 2.0, porque eu reformei ele inteiro. Ele tem a alça grossa. Então, são peças prontas, do P ao G4, mas são peças que são feitas para valorizar o seu corpo. O nosso tecido é o poliamida, é muito bom esse tecido, muito bom mesmo. Ele, sabe assim, Te ele abraça. firma, exatamente. E agora a gente vai ficar só com texturizado, que inclusive é esse que eu tô usando. Ah, ele é E ele é muito lindo. bonito. Ele, além de ser muito bonito, ele segura muito bem. O texturizado, ele firma mais. A gente tinha peças lisas, que era Nossa, assim, meu o cropped texturizado. preferido, ele é Esse texturizado, é E verdade. aí a gente tirou. Esse texturizado off-white foi minha paixão à primeira vista. É. Eu amei, eu Ele é falei, ai, muito bonito. Aí a gente Você misturou com acertou um no Pantone, aviamento né? Foi de dourado. propósito? Não foi de propósito. O meu marketing, não sei se já saiu ou se vai sair um videozinho nosso, uma publicação e um videozinho no Instagram da Soult. Então, o nosso marketing já está cuidando disso. Mas não foi de propósito, foi sem querer, foi porque eu achei lindo. E aí, por acaso, casou com a cor do Não, ano, e foi né? muito engraçado, porque eu, de fato, eu sou muito ligada à moda e toda a questão da publicidade, né? Então a gente sempre fica vendo qual é a cor do ano da Pantone, porque isso acaba influenciando na moda. Pode não parecer assim pra gente, mas isso acaba influenciando bastante. E dessa vez foi esse off-white, né? E eu queria, né, assim, essa marca, eu queria essa cor. E aí, quando eu vi, ai, gente, eu me apaixonei. Eu falei, eu preciso. Tanto que a maioria das minhas fotos que eu tenho de biquíni é com essa Com cor, a peça da Soult. com esse biquíni. Mas eu amo o off. Na verdade, eu tinha, há alguns anos atrás, eu tinha muito medo de usar o off, de usar o branco. Porque gordo não pode usar branco. Ai, eu ia falar isso. Gordo não pode usar branco. Gordo tem que usar preto. Exatamente. Só que chegou uma fase da minha vida que eu abri o guarda-roupa, só tinha coisa preta. E a minha cunhada, a Tiffany, né, que é minha calor. cunhada, ela fala assim: eu uso qualquer cor, menos preto. Ela fala assim: eu uso qualquer cor, menos preto. E eu já tava querendo sair do preto, eu já tinha conseguido sair do preto, eu tinha muita cor neon. O gordo também não pode usar neon, né? Porque vira ponto de referência, meu pai que fala isso. Então eu fui começando a me destravar, sabe? E um incentivo bom foi essa minha amiga. Porque eu já tava saindo, mas eu ainda me sentia insegura. Mas com ela é assim, ó, a gente foi na lancha. Ai, meninas, qual a cor preferida de vocês? Não sei o quê. Todas, menos preto. Então, eu me permito, hoje em dia eu me permito mais usar um off, uma cor chamativa, uma cor. Porque eu não me importo mais. Inclusive, tudo meu é off. Minha garrafa é Mas off, tem minha necessaire é off. de biquíni ser melhor neon, né? Por segurança, inclusive. É, Porque caso aconteça algum pra acidente de cair no criança. mar e tudo Fala mais, muito de ser é neon. muito seguro. Mas para adulto também pode ser. Eu Fala-se confesso que bastante. biquíni, qualquer roupa de banho, canga, shortinho, qualquer coisa, saída de praia, eu nunca gostei de preto. Uhum. Porque para mim é qualquer cor menos preto. Ah, eu gosto. Então, para mim tem que ser estampa ou azul. E aí, azul, meu filho, é livre. Mas já tive, para não dizer que eu nunca tive, eu tive um preto de bolinha branca que eu comprei uma vez em Fortaleza. Eu gosto bastante. Eu sempre gostei muito do preto, mas às vezes passava um pouquinho do gostar pro eu tenho que usar, porque senão vai marcar minha barriga, eu tenho que usar. Então eu comecei a me permitir mais, e aí eu tive esse incentivo também da minha amiga, e aí eu tenho mais abusado, mas eu não sabia que o off era a cor do ano. Era a cor do ano pra mim. Porque eu era Cor do ano! ano, por Beatriz Você Gomes. escolheu junto com a Pantone. Não foi pela Pantone, mas a minha garrafinha da Stanley, minha necessaire, tudo que é meu é off. Você entra no meu quarto, é cinza e off. Ai, gente, eu sou muito Tudo. distraída para usar branco e off. Eu uso Eu sujaria horrores. tudo. Eu uso com tudo. E aí depois a Nath falou, olha, a gente tava construindo, né, nosso cronograma, porque a Nath agora é o nosso marketing. E aí ela falou pra mim, não, vamos fazer essa postagem, né, vamos incentivar. E eu, gente, não acredito, é off. Na verdade,
verdade, qual que é o nome da cor, você sabe falar? É Cotton, Esqueci. eu não lembro É, agora. Esqueci. Cotton Cloud. Isso! Esqueci! Gente, eu Esqueci. odiei essa cor da Pantone, então Esqueci. por isso que eu peguei. E o Amei. Cloud é de nuvem, É. alguma coisa assim, então por isso que eu peguei. Eu amei. Eu achei interessante, teve muitos comentários. Depois que eu conversei com a Teve. Nath sobre isso, eu fui pesquisar. Porque estavam falando, em compensação, tinha uma outra. Ai, não lembro o nome. Uma outra cor, uma outra marca que fez uma cor, e a cor era tipo assim, verde. Um verde super escuro, um verde meio esmeralda. Esqueci o nome. E aí. Mais escuro, assim, meio água, um verde água. E falou assim: como é que um é verde água e o da Pantone vai ser off? Vai ser branco? Ai, eu não vi o do verde. Não. Teve, inclusive teve vários. Eu fui pesquisar, né? Porque eu precisava estar no assunto com o meu marketing. Então, Ai, gente, eu gosto de fui verde. pesquisar. Eu confesso. Não sei se é Eu vou porque te o azul mostrar. botando fica verde, mas eu gosto do verde. Eu vou pesquisar. Aliás, não coincidentemente, porque eu não acredito em coincidências, eu acho que é deucidências, entendeu? Aconteceu um convite inusitado, que a dona Nath me convidou de aniversário, inclusive, que a gente ainda vai Eu fazer. queria muito falar sobre isso, né? Porque eu comecei a trabalhar com a Bia e eu fiz esse convite para Priscila, e aí eu falei, eu preciso unir essas duas pessoas. Eu preciso que a Bia converse com a Priscila, porque eu quero que você conte o seu lado do meu convite. Gente, foi assim, eu gosto muito, tá? Eu gosto muito de praia, inclusive assim, pra morar eu nunca moraria, porque eu não sou, inclusive sou alérgica ao calor. Não é da minha vibe. Eu sou muito agitada pra um lugar tão calmo. É, comigo também. Então, eu moro em São Paulo porque eu gosto de São Paulo, entendeu? Eu não me mudaria daqui. Mas quando a Nath me fez o convite, eu não vou muitas vezes. Então, na hora que ela. Eu não consegui nem negar, assim, não. Porque eu Eu falei assim. convidei ela para ir um final de semana na praia, entendeu? Eu convidei um final de semana para Você ir pô, comigo. E por Então, o que aconteceu? Num primeiro momento, quando ela me fez esse convite, eu só pensei assim: não tem um biquíni. Meus biquínis estão todos velhos. Aí eu peguei, aí minha mãe pegou e falou assim: não, mas você não vai deixar de ir pra uma casa na praia, belíssima. Nath, gente, eu conheço a Nath há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos eu ouço ela falando sobre essa casa da praia dela, da família dela. Então, assim, eu não posso deixar de ir. Eu falei, cara, mas meus biquínis estão todos velhos. Sabe aquele nível de certeza que vai esfarelar? Não vai dar pra usar, entendeu? Então não vai dar. E aí eu peguei e falei, eu não vou encontrar lá em loja. Mas eu fui persistente. Pô, eu emagreci quase 10 quilos. Eu pensei, quais as chances de uma ceia da vida não ter? Não tem. Não tem. Não E tem, se tá tem, entendendo? não veste bem. Ou se tem, você vai achar. Você vai achar um que você vai falar assim, Eu achei um GG, gente, que não. fio. O GG não tapava a biqueta da minha teta. Não, Pri, você vai achar. Mas ele vai ser, tipo assim, R$ 300 só a parte de baixo. É. É muito caro. Mas muito nesse caso eu não encontrei nem acessível. os 300 Nem achou. reais. Porque os relatos Eu das encontrei minhas tamanho clientes- GG e tamanho extra G, mas o extra G não cobria. E assim, agora estamos papo de meninas agora, meninos se retirem da sala. Vocês estão entendendo que eu precisava desse encontro? Não, quando ela me falou da Bia, eu falava assim: você sabe que eu precisava. Era tipo necessidade. Os meus seios, eles são muito mais laterais. Então, eu gosto de cobrir um modelo que cubra um pouco a lateral. Uhum. Então, estilo sutiã, mais ou menos assim, falando, né? E que junte. Eu não tenho preconceito de usar cortininha e tudo mais. Me deixando confortável nesse sentido, eu não tenho problema. Valorizando, né, aqui. Então, eu fui atrás. E não achei. E eu falei, gente, como é que eu vou? Eu não conheço a família da Nath, né, pessoalmente. Então, como é que eu vou pra casa da família dela, onde ela me avisou que ia ter, porque era final de ano e tudo mais. Inclusive, o convite se estendeu para. Se você. Não eu contei que eu acredito. tava de férias, menina. Não acredito. Então ela falou: nossa, já que você tá de férias, dá pra passar uma semana comigo lá. E eu pensei, cara, eu não tô encontrando o biquíni que me sirva. Então, no primeiro momento, eu confesso que foi uma vergonha de. Meu Deus, você é amiga imensa da Nath no meio da praia. Não vou negar que esse foi meu pensamento. Depois eu pensei, não tenho biquíni. Como é que eu saio sem biquíni? E aí eu peguei, quando eu falei, aí eu falei a verdade, eu falei, Nath, eu vou ser honesta com você, eu queria muito aceitar o seu convite. Inclusive, tá tudo propício pra mim, porque eu passei o final de ano em casa sozinha, o que não é um problema, não sintam dó, pelo amor de Deus. Eu amo minha solitude. Mas os meus pais tinham combinado de passar o Natal na casa do filho deles, aí eu pensei assim, cara, eu quero passar comigo e tal. E a Nath surgiu o convite, falei, cara, é perfeito. Meus pais falaram isso pra mim, falou, nossa, é perfeito pra você, e não tem por que você não ir. Eu falei, eu não tenho roupa de banho.
A gente fica chateada, mas é comum. Aí eu encontrei Acontece. um ateliê aqui perto de casa que confecciona personalizado, tanto Uhum. lingerie quanto biquíni. Legal. E aí eu pensei, nossa, vai ser o ideal, né? Fui lá, foi antes do convite morrer, que foi antes de eu até te negar de vez mesmo. Uhum. Foi um pouco depois do meu aniversário, faço aniversário em 26 de dezembro. Uhum. E aí eu acho que foi lá pro dia 27, dia 28, que era data comum ainda, que era fora de feriado e tudo mais. Falei, cara, eu vou lá, que eu já tinha visto passando de ônibus, vou andando e vou ver como é que funciona. Aí ela me falou, infelizmente a gente não tem mais modelo para venda, porque a gente vendeu todos. Até porque verão, né? Todo mundo se programando pra ir pra praia, então tá tudo certo. Fim de Antes ano. Fim de ano. Então, todo mundo, às vezes, você não vai passar nem 2 dias na praia, mas o ano novo você vai. Pular 7 dias. E aí ela falou, não tenho, e a gente só tem agenda agora pro dia 7 de janeiro. Ai, você não foi. E 7 de janeiro era a data programada pra gente voltar, até porque eu voltava de férias dia 6 de janeiro. E aí eu não fui porque eu não tinha biquíni. Mas não foi, eu não A deixei Soul de já existia. Mas agora, o Faltou convite, conhecimento da nossa Foi. marca. agora o convite vai se estender e a gente vai de Soult. E a gente vai de Soult, oferecimento Soult. Vamos muito. Não, sério, eu quero muito conhecer. Ai, compensa. Até porque quando você falou do propósito da marca, gente, ganhou meu coração. Porque assim, o corpo ideal não existe, o corpo magro não é o padrão. Eu penso na minha família, eu acho que eu não tenho nenhuma. Não, tem uma pessoa de corpo magro na minha família, que é minha prima, mas fora ela, não tem. E aí eu fico pensando, se não é uma doença, se não é alguma coisa grave, não tem. Um corpo normal, saudável, na minha família, de pessoas que eu tenho contato frequente, não são. E a gente não pode esperar chegar numa fase de emagrecimento. E eu tô abrindo isso pra vocês porque eu tô num processo lento, né? Eu tô sem atalhos. É que eu não quero mencionar marcas, né? Mas, tipo A assim, gente entendeu. Atalhos. atalhos, Ela vai dizer entendeu? aqui, ó, Atalhos que deixa a cabeça grande. da injeção. Tipo isso. E não é só por não ter dinheiro ou por não ter É meios. É porque eu quero fazer da forma correta. E outra, eu achei bem legal que eu encontrei uma coisa que eu acho que vocês também vão se identificar comigo, eu acho, né? Que é que eu encontrei uma médica não gordofóbica. Porque assim, a minha mãe vai ao médico todo ano fazer os exames dela, tanto ginecológicos quanto os normais, de exame de sangue, colesterol, diabetes, etc. A mãe sempre senta na mesa do consultório, é convênio médico, tá? Convênio pago do meu pai, do trabalho dele. O médico nem olha na cara dela, só mas vê no exame que o peso ali tá registrado no É. papelzinho que tem de ficha. A senhora já pensou, já considerou uma bariátrica? Nem olha na cara da minha mãe. Então, assim, não é uma questão de, ai, mas ela não tá com sobrepeso mesmo? Ah, mas quanto ela tá pesando? Será que realmente não tá fora do. Gente, não interessa. A minha médica, inclusive, eu achei ela de um profissionalismo que eu tô admirando ela até hoje. Falei pra ela, tô meio triste porque agora eu tô indo bem, não ver mais com tanta frequência. Eu vou ter que demorar mais, porque eu tava vendo ela de 2 em 2 meses certinho. E ela sentou comigo e falou assim: Pri, eu vou te falar isso. Eu achei muito legal essa coerência da fala dela. Eu vou te falar isso, mas eu não quero que você se alarme, nem que você se assuste. Isso aqui não é uma coisa ruim. O SUS ele se baseia no cálculo IMC. Eu não concordo com o cálculo IMC. Porque para você determinar se uma pessoa tá saudável ou não, existem vários outros critérios. Não é só altura e não é só peso. Cálculo IMC, hoje eu preciso emagrecer. Olha que absurdo. Isso é um Eu tô com absurdo. 54 quilos, eu tenho 1,55 m. Isso é um absurdo pra mim. Eu ouço isso como se fosse uma coisa horrível. E aí eu lembro dela sentar comigo e falar sobre isso, porque deu sobrepeso nível 1. Quando ela me falou, por mais que tenha me assustado o nome, né, a nomenclatura, eu confesso que o que me assustou mesmo foi porque eu comecei a parar pra pensar na minha realidade. Eu estava fadigada, eu não conseguia subir dessa escada, eu sofria pra fazer compra e trazer poucas sacolas. Como eu falei pra vocês no início do episódio, sentar no sofá e levantar do sofá era um grande esforço. E isso me incomodou, porque é que nem eu falo pra minha mãe: mãe, eu não quero que a senhora emagreça por estética. Eu quero que a senhora emagreça pra senhora ir no banheiro aos 70 anos e se limpar sozinha. Ter uma velhice bem. E isso não significa necessariamente que é perdendo peso. Porque hoje, por exemplo, a médica falou: você tá super saudável. A partir de agora, você querer emagrecer é para você melhorar a sua qualidade de vida, mas não vai deixar de ser por estética. Uhum. Porque ela falou para sua altura.
e pro tipo de vida que você tá tendo. E, gente, eu perdi quase 10 quilos, não perdi não, né? Eliminei. Não foi por conta de loucuras. Eu conheço pessoas que estão fazendo jejum. Isso pra mim é inadmissível. Eu chamei uma nutricionista, cearense, inclusive, porque eu falei, não vou abandonar meu cuscuz. Não vou deixar de comer meu cafezinho com cuscuz com manteiga. Gente, isso é inadmissível pra mim. Se eu vou numa nutricionista, ela nega meu cuscuz, minha filha, eu demito ela na hora. Não Não quero vou. mais, não quero. Eu falei, eu quero uma nutricionista que atenda às minhas necessidades. E eu falei isso pros meus pais. Eu falei, olha, passar na nutricionista, eu quero que vocês abram com sinceridade. Eu não abro mão do meu pãozinho, eu não abro mão do meu cuscuz. Porque são coisas que você não precisa abrir mão. Então, assim, em menos de 3 meses reeducando minha alimentação, comendo melhor, eu não só percebi diferenças físicas, na verdade, eu percebi mais sobre disposição. Eu consigo acordar mais feliz, não é a palavra, mas eu consigo mais disposta. A disposição e a questão de fazer atividades físicas tem refletido muito também na minha vida. Então, por exemplo, eu não tenho um corpo padrão, mas eu faço balé, faço dança, agora eu tô fazendo E olha, natação. ela faz um balé. E eu Gente, consigo. Ai, meu sonho é fazer balé. Eu faço balé Cara de e eu bailarina. tenho uma flexibilidade muito boa. Inclusive, a professora da CM negativou a minha abertura, tanto o espacate quanto a abertura mesmo. Ela negativou, ela colocou um step a seguir. E Não faz assim, yoga, não, senão eu vou ficar com inveja e assim, da sua flexibilidade. a gente vê o choque das pessoas, tipo, nossa, que boa flexibilidade. Mas toda vez que alguém elogia minha flexibilidade, vem aquele Apontando de elogio julgamento. disfarçado, aquela crítica disfarçada de elogio. Aham. Nossa, mas você consegue fazer? Estranho, né? E olha a minha barriga. Mas você consegue, sabe assim? Nossa, mas você consegue fazer? Então, assim, consigo. E agora que eu tô tentando fazer bonitinho, eu e minha amiga, a gente tá pegando bonitinho, ó. A gente vai fazer natação de terça e quinta, e tarará, o balé de Natação é domingo, boa pra tá? respiração, né? Futebol, eu tô fazendo tudo. E eu sempre fiz, sempre foi muito vivido isso pra mim eu quero indicar um perfil de uma bailarina, ela é bailarina clássica, gorda, que eu sigo e amo, chama Gal Debbie. Ela é incrível. Ai, eu acho que eu já vi por esse Ela é maravilhosa. Consegui, não E ela é conheço. bailarina clássica, gente, ela é incrível. A Ela Raineon que eu fazendo comentei, ponta, ela faz yoga e ela faz os movimentos muito bons. E ela é maior que você. ela é E as fazendo pessoas ponta, é ficam linda. assim, ó, meu Deus, mas ela consegue fazer isso? Mas é o que eu tô falando, não vamos romantizar. De fato, eu consigo encostar a minha testa no chão na abertura. Mas eu conseguiria ir mais se eu não tivesse o peito grande. Tava comentando isso com a minha família, inclusive. Chega uma hora que o meu rosto encaixa aqui, eu não consigo. Então, de fato, a gente precisa melhorar, evoluir. Sim, mas é o que você falou, o meu exame tá em dia, ele realmente tá. E não é da boca pra fora, realmente tá. É, literalmente. Então, assim, ele tá em dia, eu estou fazendo os exercícios, eu preciso fechar a minha boca com meus docinhos, mas assim, diminuir, não é fechar, eu consigo me reeducar. Sim. E a minha mãe emagreceu mais de 30 quilos reeducando. E Você comendo falou de tudo. flexibilidade, a minha mãe, ela tá com sobrepeso, se eu não me engano, hoje ela tá com 116, porque quando ela Uhum, tava comigo, ela tava com 118, ela perdeu um pouquinho. Eu fui fazer aquecimento com ela, alongamento, pra uhum. não machucar e tudo mais, e quando ela baixou, ela toca na ponta do pé, e eu não consigo. Eu E ela é muito maior do que eu. Então, essa questão da flexibilidade é muito real. A Raineu, ela faz yoga e ela pratica, e ela fala isso, e ela sempre ouve as mesmas coisas. Nossa, mas tão gorda. Eu lembro que quando eu comecei a praticar exercício mesmo com personal ano passado, Uhum. e aí quando ela passou a prancha isométrica, eu não conseguia ficar um segundo. E eu ria, mas depois eu ficava triste, porque eu falava, caraca, meu corpo não é capaz. Eu cheguei a fechar a queima diária e foi a mesma coisa. Eu não E, conseguia assim, praticar os mas exercícios no mesmo tempo. isso é uma coisa que eu quero falar, que não é só sobre obesidade, porque eu não tenho sobrepeso e também não consigo, por conta das minhas dificuldades da minha saúde, né? Eu tenho condromalácia no joelho, então assim, eu não consigo andar direito, eu tenho várias limitações. Então, não é uma questão, de peso, é uma questão de limitação, entendeu? Então, E As de falta de pessoas prática enxergam. também, né? E assim, não é um problema, mas as pessoas elogiam, criticam disfarçado de É, elogio. Então as pessoas não estão pensando que a Nath, que é magra, também não consegue fazer uma coisa que fulano faz, que é Ai, gordinho. gente, mas é aquela velha história, né? Tipo assim, eu tive diarreia. Ah, mas pelo menos você emagreceu, né? Não, querida, não é pelo menos. Foi uma doença que eu peguei. É como virar pra você e falar assim: nossa, Nath, como você tá magra?
Sem nem questionar, tipo, nossa, Nath, como tá sendo o seu processo pós-transplante? Mas é o que eu mais ouço: "Ai, agora você tá tão bem, né. Ai, agora você tá ótima". Eu falo assim: "Cara, tipo assim, eu tô bem, de fato, tá tudo bem, mas assim, ainda tenho minhas limitações, eu tenho meus problemas, Mas né, é que você sabe aonde tá o elogio, né? mas assim, a questão não é isso, a questão é que eu estou malhando, é que agora eu tô, né, então tipo assim, Ai, não mas é esporte é vida, né? Pra mim é terapia. maravilhoso. Eu Pra amo. mim é terapia. Então, Eu, musculação, pra eu mim sou é. zero, assim, Não, mas não a musculação em si. A musculação, eu acho que a musculação é o que eu falei. Você faz a musculação e por consequência você se sente bem depois. é. Mas, por exemplo, a dança, você tá feliz na hora que você tá Ai, a vendo. dança é O tudo. vôlei, o Maravilhoso. vôlei, minha filha, você Queria tá lá, muito. você Galera do Sacomã, abra um estúdio de dança. você tá lá no vôlei, na hora, é instantâneo, É, entendeu? Então, assim, eu é amo muito vôlei também. bom, é muito bom. E isso é uma coisa que eu amo dançar, Uhum. né, e eu gosto muito, eu posto bastante, eu dançando e tudo mais, e já ouvi de pessoas falando assim: "Não, você tá muito gata, mas você dança quadrado. Ai, gente, Nossa, pelo amor de Não, Deus. você não sabe dançar direito. Você tá linda, você tá Pessoa super também, bonita, mas você não sabe dançar direito. pessoa. Você dança quadrado, você não sabe rebolar". Aí eu fico: "Então, mas eu tô feliz. A curva do meu sorriso tá aqui, ó, entendeu?". E aí, tipo assim, por que que não faço? Porque eu tenho problema no joelho e Ah, eu não. não tô nem aí. Eu continuo postando toda Nem quarta-feira. aqui, Tem é. dança no meu perfil? Sim. Sim, e assim, eu faço com a minha mãe. Ai, eu tô dançando com a minha mãe. Sabe assim, eu não tô nem aí. Ai, mas porque ela tá de short, tá? Ai, olha, eu não tô nem aí. Na boa. Mas sabe que é melhor quando você faz com pessoas assim, porque Te fortalece. exatamente. Eu ia falar te conforta, mas eu acho que é isso, é Fortalece. fortalecer. A gente Quando eu tinha fazia com uma amiga, eu lembro que eu não tinha vergonha, tipo, Com ela. eu tô com um top, mas eu não peguei uma camiseta hoje. Não, eu tô com uma amiga aqui, A gente eu tinha fazer uma qualquer coisa. professora de dança, eu não sei se você chegou a fazer a dança com ela, Hum. que tinha uma hora, assim, na dança, que ela apagava a luz. Ela apagava a luz e ela falava assim: "Se vocês se sentirem confortáveis, fechem o olho e dancem". Ela falou: "Eu não quero saber quem está do seu lado, só sinta o seu corpo Sabe? balançar". Ai. Entendeu? Cara, isso era tão perfeito. E olha essa movimentação, de você fechar o olho e você dançar do jeito que você quiser. É aquela É história, libertador. quem é você quando ninguém está olhando? Nossa. Sobre esse lance de exercício, foi muito louco, porque eu não sei se vocês lembram, mas viralizou uma personal gorda. E viralizou porque todo mundo questionava: como é que pode ser personal se é gorda? E na hora eu só pensei em uma coisa: ela deve ser bem cara, ainda mais agora que viralizou, né? Mas viralizou pelo motivo errado. Vai que o preço dela tá acessível. E eu procurei ela, Bianca, maravilhosa, inclusive, minha personal atual. E eu lembro de falar isso pra ela, falar: "Bianca, eu me sinto frustrada, porque parece que meu corpo não é capaz de nada". Por mais que eu tivesse com sobrepeso, não era uma questão pra mim, até porque foi uma das melhores fases da minha autoestima, porque foi uma das primeiras vezes eu sempre achei muito bonito mulher de busto grande, Uhum. e gorda que eu tenho busto grande, então eu estava me achando uma grande gostosa quando eu me olhava no espelho, entendeu? Só que eu estava frustrada, porque como é que uma grande gostosa não consegue fazer alguns movimentos básicos? E aí eu lembro de falar isso pra ela, ela falou: "Pri, você vai conseguir". Só que pra você conseguir, por exemplo, uma coisa simples como a prancha isométrica, pra você conseguir, sei lá, 15 segundos, primeiro você tem que conseguir 2. Primeiro você tem que vencer 1. E aí você vai tentando. E eu lembro até hoje que a primeira vez que eu consegui 20 segundos, que foi quando ela falou: "Vai contando e vê até onde você chega", eu lembro que eu tinha amigas que falavam: "Ah, eu consigo 1 minuto, eu consigo 2", e eu ficava cheia de dente no Eu sorriso. fico 20. Eu consigo 20 segundos! Gente, pra quem não conseguia nada, eu lembro que eu também teve uma outra flexão que você prende o pé e eu prendia bem no meu gaveteiro, que é onde tem. E eu conseguia levantar. Quando eu consegui perceber que eu conseguia executar, então é sobre isso. E quando você fala sobre biquíni e sobre roupa de banho, é sobre essa autoconfiança. Porque eu acho que o passo um de uma autoconfiança feminina em relação ao corpo à roupa de banho
Eu acho que o primeiro passo é o conforto. Eu tô sustentada aqui? Ou na primeira onda eu posso ficar sem biquíni? Então, isso é muito, muito, muito importante na questão de sustentação, sabe? E assim, eu tenho um biquíni na nossa marca, que é o 2.0, que eu falei pra você. Eu fiz a alça dele lateral mais grossa pra sustentar mulheres com seios maiores, ele deixa uma estética bonita também. Só que o daqui eu mantive fino pra não perder a marquinha. Só que o biquíni da Salt, eu uso a marquinha, o alça fininha, amarro, meu pescoço não fica machucado. Nossa, era uma dor que eu tinha Então, também. um biquíni preto que eu tinha. Inclusive, eu tava doida por daquela alça normal. Desculpa, mas você Não, tocou no ponto por fraco. quê? Por quê? Isso, Machuca. eu teve um biquíni que eu pedi pro meu namorado amarrar pra mim no fim do ano, e aí ele tirou meu cabelo assim, ele, meu Deus, mas tá machucado, e eu amarra mais forte, não tem o que fazer. Então, assim, vai muito além, um material de qualidade, não é, a gente tem trauma, alça fina não. Não quero alça fina, não posso alça fina. Então, assim, o nosso top, que é o biquíni que mais promete sustentação e não sei o quê, a alça dele é fina. Tudo bem que a gente tem planos de vir com a alça grossa, mas ele tem a alça fina. Então, assim, e a alça fina vai te sustentar e não vai te machucar. Mas é uma falta que a gente sente. Porque eu também gosto muito do biquíni quando ele é largo embaixo Aham. e fino em cima. Porque E eu acho bonito a porque o marquinha, largo em mas cima, machuca a larga do muito o lado, pescoço. eu, de verdade, o Inclusive, eu Lucas. tava em busca de uns que era nesse estilo, estilo top Aham. mesmo, que é reto. Porque eu falei, cara, meu pescoço chega a O machucar. Lucas, quando puxou meu cabelo, ele fazia assim, mas meu Deus, porque tá machucado, beira carne viva, coisa de assim, não é? Ai, tá uma semana usando biquíni, não. Coisa que eu cheguei mais cedo pra É, praia, a praia tem sal, a praia tem areia, da gera atrito, liririroró, 2 horas depois, pá. Então, assim, tortura o nome. exatamente. E eu pra ele assim, não, mas tá, mas amarra mais forte então, que tem que ficar, entendeu? Não tem essa opção. Então, assim, a gente se machuca, a gente se priva, a gente se tortura, né? E às vezes, e mesmo assim, era um biquíni que não tinha uma qualidade boa, me machucava no pescoço, mas quando eu ia pra água, mesmo assim, meu peito pulava pra fora. Então, não, eu não tenho que usar o biquíni, eu vou usar o que serve, vou usar o que dá, o que Nossa, a tem o maior tamanho. tortura que a gente passa. Isso Que use o é que dá. incrível que ela pegou da dor, transformou Ai, mas é que eu fico brava, eu não quero que você use o que dá Mas é em você. revoltante, é Que você use o que revoltante. cabe. Oh, eu quero que você use o. Vamos usar o cortininha? Vamos usar o cortininha. Oh, que saco! Você tem até o G4, então é pra você usar. Oh, Gente, minha mãe vai eu vou amar vir sua com marca, mais. meu Não, eu vou Deus. vir com mais. Eu quero aumentar os tamanhos e vai dar certo. Mas assim, meu, usa. Ah, mas não sei o que, não sei o que lá. Gostou? Gostei, mas eu tô com medo, né? Gostou? Gostei. Então usa, Ai, sabe? amei, Bia. Ai, só Eu vai. tô muito feliz de ter te conhecido, Nath. Obrigada. Foi assim, um presente Não, que você deu. eu sabia que Porque é isso uma coisa que eu ia sempre dar match. toquei. Não, mas é uma coisa que Também. eu sempre me preocupei, porque eu vi a minha mãe, e sempre minha mãe ama moda, e minha mãe, ela é uma gorda fora da curva. Uhum. Porque as gordas gostam de esconder braço, gostam de usar mangas, e minha mãe odeia manga. Minha mãe odeia. Minha mãe é da alcinha, Sentindo a mesma. minha Eu mãe sou é da, assim, eu da sou assim. regata. Minha mãe não gosta nem de camisetinha baby Eu look. sou Ela assim. não gosta. Eu sou Ela assim. gosta de regatinha, braço à mostra e tal. E ela fala isso, ela assume isso. Cropped, decote, eu gosto também. E eu lembro a gente falando sobre, né, parceria e tudo mais, eu lembro que por muitas vezes eu deixei de usar roupas que eu me sentia confortável, mas eu estava acima do peso, então acho que não vai ficar tão legal. E eu lembro que uma vez eu estava com uma tia, eu ia para o aniversário do meu pai. E aí eu pensei numa roupa que eu falei na minha cabeça. Sabe quando a gente pensa num look na nossa cabeça e pensa assim, vai ficar perfeito? E realmente ficou perfeito. E era uma saia, estilo envelope, aquela que Uhum. cruza, que você amarra e Amarra. tal. E era um top, só que o top era quase um biquíni, porque a barriga ficava toda de fora e ele Uhum. só cobria aqui e tinha uns negócios soltinhos e tal, assim. Era aqueles que você nem usava com sutiã, porque não dá, não tem composição, você usa puro. A primeira coisa que eu pensei foi, quando eu vesti essa roupa, minha tia me olhar, ela vai perguntar que Sempre puteiro eu tem. vou? Sempre tem a tia. Eu vou estar vulgar, eu vou estar isso, eu vou estar naquilo, e, de novo, volta naquele lugar que a mulher gorda tudo fica avantajado, tudo fica mostra, tudo fica mais. Uma roupa curta fica 3 vezes Parece que a curta. mulher gorda não tem permissão, né?
Ela não tem permissão. É isso. Ela não ela tá usando isso. O que é isso? Magra, eu não usava sutiã e sem peito, sem nada, não chamava atenção de ninguém, não sofria assédio de nada. Agora fui engordar, criei peito, pronto, acabou a minha paz, a minha vida, porque se eu sair sem sutiã, parece que eu tô atacando um homem E assim, eu já na ouvi rua. muito E isso. tá fazendo de propósito, né? Você que tá fazendo Tô isso. provocando. Você, Eu já ouvi muito isso assim. O elogio, só que, né, ao contrário. Tipo, eu coloco um vestido, eu falo, tá bom, assim, ah, com esse corpo que você tem, você pode usar qualquer coisa. tá bom, mas ficou bom em mim desse Tipo assim, jeito? eu fico, Ô, não, não gente, não é, responde. não é isso que eu tô Não foi essa a perguntando. pergunta. Responde a Ai, com esse corpo pergunta. você pode usar qualquer coisa. E eu fico, não, gente. Obrigada, Mari. Assim, Mas não é isso que eu não é quero ouvir. isso, Sim. sabe? Mas é sobre isso mesmo. Mas eu tive um final feliz, porque quando eu me vesti, eu criei coragem, saí do meu quarto na época e tal, e saí, eu lembro da cara que ela fez, e eu fiquei embasbacada. Que ela olhou pra mim e ela falou, nossa, como você tá bonita. Acabou comigo! Como assim? Eu tava esperando uma outra coisa. E foi muito louco, porque no caminho pra casa dos meus pais, eu ignorava os assédios, os olhares, julgadores, porque eu tava com ela. E como ela tinha recebido muito bem aquele meu look, nossa, aquilo me levantou num grau. E aí eu lembro que a primeira coisa que quando eu cheguei em casa, meu pai me recebeu, também falou: "Nossa, como você tá bonita hoje". Minha mãe: "Nossa, como você tá, você nunca vestiu essa roupa". Aí veio a minha mãe do coração, acabou comigo, falou: "Nossa, vindo pra casa dos seus pais ou pra um puteiro?". Falei: "Nossa, eu esperava isso de tanta gente Menos de você. antes". Então, assim, é muito importante esse papo que a gente tá tendo aqui. Não só pra mim como mulher, mas eu acho que pra quem estiver ouvindo também. Sim. Porque, como a Nath falou, eu não fazia ideia de que isso acontecia. E eu também, por muitos anos, não sabia. Porque na minha adolescência, eu sempre fui sanfona. Eu sempre engordei e emagreci muito rápido. Inclusive, por isso que eu sempre tive muita estria. Até. Mas depois da vida adulta, não. Só foi o engordar. E foi muito louco pra minha cabeça, porque foi a fase que eu mais vivi feliz. Foi a fase que eu mais estava bem comigo, de vestir uma roupa, preencher as coisas que eu queria preencher e pensar: "Caraca, tá incrível". E eu só me alarmei pra mudar esse cenário completamente, porque eu não quero me sentir feia de novo e nem cabeçuda, mas quando eu vi as taxas dos exames, aí eu falei: "Não, isso eu vou mudar". Quando a médica virou pra mim e falou assim: "Pri, parabéns, você agora é uma pessoa saudável", eu fiquei muito feliz, porque eu falei: "Cara, era isso que eu queria". E aí isso tá refletindo em mim, tá refletindo em quem eu conheço, porque agora o meu corpo já não é uma questão. E não encontro, tá, com facilidade, eu não tô falando isso. Encontrar uma roupa que eu me sinta bem é um desafio e é caro, é como a Bia falou. Não é Mas eu tô acessível. realmente feliz de saber que a sua marca quando a Nath me falou, a primeira coisa que eu fui ver foi os preços, porque eu falei assim: É "Vai ser todo muito caro". mundo. Porque roupa plus tem várias, inclusive eu tô apaixonada na lambuzada, culpa da Rainha. Mas eu fui ver os preços, É muito caro. é muito. E assim, eu fico me perguntando em que motivo, sabe, porque usar mais tecido não é critério. Na verdade, o plus size, eu estava pesquisando sobre, de fato, usa mais tecido e o valor tem um pouco de diferença, mas é sobre você fala, manda, então Ah, eu vou procura. exatamente. Então, assim, "Ah, você tá precisando de uma peça que você não acha? Vem comigo que eu tenho por pá-pá-pá". Então, claro que, assim, tem o Entendi. valor da marca, tem a modelagem que eu fiz diferente, os anos de experiência da pessoa que confeccionou esse produto, concordo, não estou dando preço, em trabalho de ninguém, não é isso. Mas é muito caro e você poderia sim fazer mais em conta. Mas você está vendendo toda uma coisa e você quer tirar vantagem, essa é a impressão que dá, que você quer tirar vantagem É. de uma dor. Então, assim, eu tenho que fazer o meu dinheiro? Tenho, mas eu não vou tirar vantagem de uma dor, sabe? "Ah, mas é que o slim acha com mais facilidade, então ele é mais barato, e o plus size como acha com mais dificuldade, eu preciso que a pessoa pague mais por ele". Meu, não, sabe? Aí fica inacessível 2 vezes, né, porque do que adianta você encontrar e custar um rim? Exatamente. Vou Olha só, vou fazer uma compra do mês, eu moro sozinha, meu mercado às vezes dá menos de R$ 300. e o Então eu biquíni vou é mais fazer o mês, eu caro. vou comprar um biquíni. Exatamente. E olha que interessante, uma conhecida no final do ano, a gente faz um passeio anual que a gente, une todas as mulheres, mães, enfim, a gente
Ai, faz que esse passeio bem legal. legal e a gente aluga a nossa lancha. É o passeio das mulheres. E aí, a minha cunhada que estava organizando ano passado, tal, e ela ainda não conhecia nenhum biquíni da Soulch, ela ainda não tinha comprado. E aí ela, além do valor da lancha, que é não sei quanto, a gente coloca um valor simbólico, acho que de R$ 50. Não, acho que a gente paga R$ 100 a mais pra chegar lá, a gente não precisar gastar com comida, a gente já paga mais e a pessoa que tá organizando disponibiliza já o churrasco, uma mesa de frios, viriri pororó. E aí, dentre as lembrancinhas, ela falou: eu queria dar uma peça de biquíni para as minhas convidadas, tal, mesmo que eu tirasse um pouquinho do meu bolso, né? Mesmo que eu tirasse um pouquinho do meu bolso, tal. Mas até pensei na Sold, mas não entrei, porque ia passar muito do valor, não tinha como. E eu assim, ó, chocada, porque ela falou assim: eu queria dar um lenço, e o lenço era o produto mais barato que eu tenho na Sold. Isso é tipo assim, aí ela não Galera, vou entrar. sempre perguntem. Não vou entrar, porque ela queria dar, se eu não me engano, não era nem um biquíni que ela queria dar, era uma sainha ou lenço. Só que a sainha é muito baratinha. E assim, ia ser muito legal pra Soult. E ela não quis compartilhar essa ideia comigo porque ela tava com medo de ser muito caro e tal. Ela não E como você ia ficar um climão. não. E eu assim, meu, que isso, cara? Se permite, sabe? Se permita. E as pessoas já estão tão acostumadas a tudo que é plus size ser caro, tudo que é bonito é caro, mas assim, não estou dando valor, igual eu falei, mas a gente entra com uma proposta mais acessível, sabe? Claro que o biquíni que você acha no nosso querido Brás, que é do pior tecido que tem, ele vai ser R$ 15. Ah, não, gente, mas aí não se Então, assim, realmente, é o que eu vou falar, assim, é mais caro do que uma peça do centro, é mais caro do que uma Mas o peça do Plus centro. não acha no centro também. E se você achar, vai ser com um tecido que vai comer seu pescoço. É, Não foi feito pra isso, né? Seu Não foi pescoço. pensado, né? Não foi Então a estudado. gente acaba ficando no intermediário entre das peças de boa qualidade, nós temos um valor bom, mas das peças mais baratas a gente não tem o valor de R$ 15, porque vai acabar com seu pescoço. porque R$ 15 não paga nem o tecido que você O comprou, tecido né? de R$ 15 vai acabar com seu pescoço. Então a gente tá tentando trazer essa ideia de ter um bom valor para a marca, de trazer um valor acessível, mas também dar essa segurança para as nossas clientes, para nossas meninas, para as pessoas que mandam mensagem. Eu fiquei chocada com a minha cliente M, falando assim: Bia, mas a barriguinha, que não sei o que. Eu, gente, não sabia que a gente tinha esse tipo de problema. E eu gosto de quando as pessoas voltam, as minhas clientes ficam surpresas. O áudio da minha cliente, como eu até compartilhei com a Nath, que eu queria postar, é ela aliviada. Ela assim: Bia, serviu, ficou bom, nossa, eu tô tão feliz, não sei o quê. É Eu uma quero dúvida. cada cor, Não, e porque assim, elas ficam é um aliviadas. alívio. Aí elas ficam aliviadas, eu também fico. Eu fico: ai, que bom, que bom. É que a gente tem dificuldade. Esse servil, ele carrega muita E coisa. É muito chamado. é isso que brilha os meus olhos de ver. Eu falo, cara, não é só uma marca. Não É é, um movimento. não é só uma É um marca. movimento. Não é só sobre biquíni. É. Não é. É sobre, assim, segurança, autoestima, experiência. Meu, eu vou viajar. E olha só, eu tenho uma cliente que ela, na verdade, é uma colega de trabalho que ela compra biquíni com a gente. E ela falou pra mim que ela só usava o biquíni retrô, que é o cintura alta. E olha que ela tem um corpo, ela usa M. Então, ela tem um corpo que Não. que não era Aceitável pra pela ter. sociedade. Exatamente, que não era pra ter. E ela só usa retrô. Aí ela pegou um asa delta, que é aquele mais cinturado. Aí ela: Bia, é o primeiro asa delta que eu compro. Aí eu, né? Tá bom. Aí A chegou frase que você ama, né? Quando ela tá se usando. eu quero mais um asa delta preto. Então, assim, ela tá se permitindo, ela tá experimentando novos tamanhos e gostou, porque na cabeça dela, o retrô, por ser mais fechado, ia ser melhor. Mas ela experimentou o mais acinturado, que valorizou ainda mais o corpo dela. Então, ela gostou mais. E eu amo isso, porque ela ficava assim: não, só vou no retrô, no retrô, no retrô. Experimentei asa delta, gostei, quero até mais um, pegou mais um. Então, assim, eu amo, voltou. Ai, sabe? gente, eu amo. Eu não conheço a cliente, entendeu? Não, Tô ai, conhecendo a amo. Bia hoje, eu Eu tô assim, amo, eu encantada. amo. Eu fiquei Inclusive, super eu tinha feliz. colocado um ponto pra te perguntar sobre os feedbacks e Uhum. você acabou citando vários. E eu fico pensando assim, Eu amo. eu acho que isso só fortalece o seu propósito, né? Mas Dá é pra ver que a isso. Soult é a menina do que brilha os olhos. É isso, porque é o que eu vivo, é o que aconteceu comigo desde sempre, sabe? Eu menina pra ir pra praia,
Era uma tristeza, Loucura. tipo assim, meu Deus. E era uma tortura, igual a gente falou, literal, de me machucar. O É, biquíni me deixar machucada mesmo, sabe? Ou você usa a parte de baixo, comprei o conjunto. Eu só consigo usar a parte de baixo, não consigo usar a parte de cima. Só que por quê? é. Porque eu tenho comprado o mesmo tamanho, porque é o conjunto não. Nossa, quantas vezes a gente já não comprou 2 biquínis que um a gente só usava a calcinha e o outro só a parte de cima. Tem uma amiga que fala toda vez a mesma coisa. A parte de baixo daquele biquíni é linda, mas ela não Gente, serve. eu mesmo, na parte de cima eu uso P e na parte de baixo é M. Eu uso GG na parte de cima e na parte de baixo G1. Eu uso extra G na parte de cima. Eu não sei agora, porque eu também perdi alguns quilos, eu não sei, mas no máximo vai ser GG. Uhum. Agora embaixo geralmente é um G, às vezes até um M. E Eu não tenho tanto quadril quanto minha mãe tem, não herdei. mas Belíssimo, inclusive, porque minha mãe é o típico violãozinho, assim. Igual você, igualzinho, assim. arrasa. Toda Minha gostosinha, irmã fininha, tem. assim. Minha irmã tem o corpo assim, ó. Eu fico chocada. Minha mãe é Minha assim, irmã tem também. lindíssima. Inclusive, ela arrasava Eu só tenho corações. pura. É a única coisa que eu tenho. É a parte mais fina do meu Minha É mãe a é única super coisa que acinturada. tem, é a Mas com cintura. consequência muda, modela também a barriga é super diferente, porque o meu jeito de estufar a barriga é completamente diferente da minha mãe. Mas eu acho bacana que hoje a gente venceu uma etapa, assim. Eu já não vejo a minha mãe sofrendo por essas coisas. E eu já não vejo também minha mãe deixando de ir em lugares por conta de Olha roupa. que incrível, né? Como a gente fala muito sobre as nossas mães, porque é o que foi passado pra gente, né? A gente foi doutrinada a isso, né? A minha mãe, ela nunca teve essa questão comigo, porque eu sempre fui magrinha, né? Cara, assim, eu sempre tive anemia quando eu era criança. Meu problema era o ao contrário, eu era muito magra, sabe? Então, e agora que, assim, eu tô tendo um corpo que eu tô malhando e tudo mais, então agora eu tô tendo o famoso corpo gostoso, né? É aqui, tipo assim, o violão. Mas eu era tábua também. Magrinha. Tábua, assim, não tinha peito, não tinha bunda, não tinha nada, entendeu? Então, assim. Eu já fui, cara, eu fui a criança que teve 2 apelidos muito extremos, cara. Eu já fui chamada de Oliva Palito e já fui chamada de Gorda Baleia, Saco de Areia. Então, tipo assim, Eu sou chamada de Olivia Palito. já Nunca fui me Olivia ocorreu. Palito. Já tomei biotônico Fontoura. Nunca me ocorreu. Nem sei o que é Também. isso. Já precisei. Só que aí é o efeito sanfona que eu contei pra vocês. E era Uhum. muito rápido, ainda mais no metabolismo infantil, adolescente e tudo mais. Aí depois da adolescência até que eu mantive um pouco e tal, mas nunca foi um critério pra mim. E eu lembro de sempre prestar atenção. Se alguém estiver julgando, se alguém estiver criticando, que eu dê uma ignorada, seja dando patada ou seja seguindo em frente, mas que eu dê uma ignorada. Porque antes de qualquer coisa, antes de saúde, antes de estética, antes de qualquer coisa, que seja eu comigo antes. Exatamente. E eu pensava isso por conta da minha mãe, de ver o É. sofrimento que ela passou. E hoje, eu lembro que no Dia das Mães de, acho que 2, 3 anos atrás, na Postals, eu encontrei muitos vestidos bonitos no tamanho dela. E aí eu lembro que quando eu encontrei o tamanho, eu falei: "Já sei que eu vou dar de presente", que minha mãe faz aniversário 14 de maio, tem ano que cai no mesmo Dia das Mães. Aí o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar um presentão. Tipo, eu Uhum. já dei um celular, aí já dei um combão assim, aí eu peguei e comprei 5 vestidos. Pensei em tudo, assim, eu acho que não foi 5, foram 8, eu acho. Que eu pensei assim, 2 pra usar em casa, Hum. 3 longos pra sair pra festa, 2 curtos em tempo de calor pra dar uma passeada no shopping. Arrasou. Fiz uma seleção de vestidos e eu já sei o gosto dela mais ou menos, tal, comprei. Ela pirou e ela foi tirando dos sacos. Ela: "Meu Deus, esse é lindo, nossa, esse é mais", e ela provando, foi a melhor parte, porque ela no primeiro momento elogiava as estampas, né. "Ai, que bonito esse, nossa, que lindo esse". E minha mãe gosta de cores, de vida e, como eu falei pra vocês, de bracinhos à mostra. Então quando ela foi provando, ela: "Nossa, olha, esse aqui ficou até folgado, mas eu amei assim, porque ficou gostoso, tal, de vestir, não sei o que lá". E aí eu me vejo indo pra shows com ela e ela feliz. Ela feliz porque ela não tá se sentindo deslocada, ela não tá se sentindo excluída, ela não Esse tá fim se de ela se semana, sentindo de eu fora. Minha mãe, ela passou por um processo de emagrecimento também, né? Ela emagreceu muito. Assim, ver ela nessa questão de tipo, olha, agora eu tô conseguindo. E, gente, eu falo muito isso. A minha mãe é meu maior exemplo, porque
Tem vez que eu não quero ir pra academia e todos os dias ela me manda mensagem: "E aí, bora? Bora, vamos!" Aí eu fico: "Ai, hoje eu não quero", mas ela tá lá e ela faz dieta, ela é super regrada e eu falo muito pra ela que ela tem um ponto super positivo, que é algo que é muito raro, que ela tem disciplina. Ela é muito disciplinada, ela tem uma balança, então assim, se é, sei lá, 100 gramas de chuchu, ela vai cortar o chuchu ali, ela come exatamente 100 gramas de chuchu. E com isso, ela emagreceu tanto, e ela comprou os biquínis da Solt, já assim, já pensando: "Ai, mas agora eu tenho que comprar um número menor. Ah, eu vou comprar biquíni para o final de ano, mas eu tenho que comprar agora um número menor, porque vai me caber e não sei o quê". E, cara, ver a carinha dela, assim, é tão Ah, é lindo, muito bom. é muito A gostoso, minha mãe a sabe. minha mãe, ela está magra, mas ela já foi bem gordinha também. E ela, mesmo assim, não se permitiu usar biquíni. Meu, a minha avó, a história que eu falei de uma cliente que usava maiô, também aconteceu com a minha avó esse fim de semana, né, ela só usa maiô. E nesse fim de semana ela estava de, biquíni. Eu estava de retrô e Sua avó? tirei foto, vai pro Ai, Instagram, vai pro meu Eu quero Instagram. uma foto geracional no Vai pro Instagram. meu Instagram. Eu quero ver com as 3 gerações Vai, belíssimas, com gostosas. Eu tirei minha mãe, minha avó, todas de top. Ai, eu queria até. Ai, depois eu te mostro. Linda de biquíni. Aí Bia tira aqui, ó. E saiu assim com a canga. sabe que depois do meu transplante, uma coisa mais libertadora pra mim foi colocar biquíni, porque eu usava muito maiô, Uhum. e eu sempre gostei de biquíni, mas por conta do catéter, né, da diálise, eu usava muito maiô. No dia foi num carnaval, que eu fui viajar com os meus amigos, e aí eu coloquei um biquíni, eu chorei, falei: "Meu Deus, depois de 5 anos, eu estou usando um biquíni". Ai, gente, eu É amo. muito gostoso, é muito gostoso, é muito Eu gostoso. acho que eu vou chorar nesse dia do nosso encontro aí na casa de praia, mas tudo bem. Gente, eu acho que eu falei tudo que eu queria, mais um pouco. Também. Eu amei. Eu acho que, assim, tem que ter um parte 2. Entendeu? Tem que ter um parte 2 com todo mundo usando, Solt. Vou garantir a minha peça, inclusive. Inclusive, estou de Solt. Não, eu amei seu topzinho, inclusive. Eu peguei um tamanho maior pra usar como cropped, Já vou sabe? dar uma invejada levemente, querer um pra mim, entendeu? Da cor do ano. A cor do ano. Ai, que mulheres antenadas. Agora eu quero um bate-bola rápido. E Nath pode participar, já que você é uma consumidora. Num próximo eu entro no rolê, entendeu? Mas eu quero saber um top 3 ou top melhor produto que você já lançou e que você gosta muito, tipo, e justifique sua resposta. Tipo, Tá. Pri, eu gosto desse porque dá pra usar na praia, mas eu também já usei fora, ou gosto muito desse porque é meu preferido. Tá. A minha Pode ser resposta top já é 3 ou pode ser o preferido, um Tá, só o meu preferido. preferido já é o top mesmo, o próprio modelo de top. Porque, como a marca é minha, toda vez que eu vou sair, eu faço lá no estoque, quero esse. Ai, que delícia! Eu faço. E aí eu peguei, quando eu vou sair, eu gosto de usar um tamanho maior. Então eu pego um tamanho maior, que eu uso como cropped e vou, e eu amo. E assim, eu gosto muito porque as pessoas reparam, me elogiam, e eu fico, é meu, da minha Nossa, uma marquinha desse ficaria lindo é em da minha você. marca. Fica muito bom. E eu gosto dele porque eu uso ele. Já usei ele na academia. Eu já usei ele como cropped, igual eu tô usando agora, como biquíni. Então eu só vou. Eu gosto dele, pra mim ele é assim o meu preferido. Porque eu gosto dessa versatilidade que ele entrega, que é poder usar na praia, na piscina, na academia, se eu quiser ir na rua, se eu quiser onde eu quiser usar, eu Nossa, eu consigo usar amei. ele. E aí, Acho que é o meu preferido também, aquelas. e eu gosto do modelo fio também, vamos imaginar um conjuntinho. Eu gosto do modelo fio, porque além dele ter o fio atrás, na frente ele é bem comportado. Então eu sempre tive um problema, porque eu não gosto de biquíni grande na parte de trás. Apesar de eu ser gordinha, eu não gosto de biquíni grande na parte de trás. Só que toda vez que eu pegava um biquíni fio, na frente era muito pequeno, e aí eu ficava muito desconfortável de estar aparecendo alguma Isso, eu não sei você, mas eu sou do time que na coisa. frente é avantajado. E aí fica aparecendo Tem um certo sinto problema à com calcinha de vontade. biquíni.
Sim. E aí o fio dental, por exemplo, é uma peça que foi, assim, criada eu desenhei e falei assim: "Precisa ser assim", entreguei pra modelista, ela fez do jeito que eu queria. Ai, amei. E aí é tudo assim, eu falo assim: "Ó, é desse jeito que eu quero". "Ah, não, mas assim, assim, assado, diminui aqui". E eu não sei nada do que eu tô falando em relação ao desenho, né. Mas ela vai lá criando e a gente vai se ajudando. Eu confesso que eu não E gosto muito de aí fio, porque eu nunca gostei mesmo. Eu sempre eu fui fã das gosto, calcinhas eu maiores. gosto, mas a gente tem também. Mas eu gosto do fio porque ele Mas eu não consegue gosto fazer daquele. Assim, eu uso de vez em quando com retrô. Uso porque eu acho até bonito. eu não me si em mim, eu não gosto do Mas eu retrô. não gosto por conta da marca, que fica horrível, metade da barriga pintada, né? Tem o Então asa eu gosto do asa delta delta e dos que amarra do lado, e porque tem o não é o meu estilo. tradicional também, que minha mãe que pediu pra trazer ele. Ele é cintura média, beirando baixa, Ah, e isso é bom. atrás dele é bem Eu amo o confortável. tradicional, aquele que é É, assim reto, sabe? ele é Eu reto. acho Ai, assim, ó, perfeito. Esse eu eu não amo, consigo usar no meu corpo, mas a minha mãe que não tem. A Nath gosta dele, a eu minha amo. mãe não tem um corpo padrão também, ela usa, então ele encaixa em vários corpos, sabe? Ah, eu acho que eu vou E gostar aí desse. ele é Parte de aquele baixo. modelo tradicional, atrás dele é grandinho e na frente é comportado. Ele é, né, tradicional. A gente colocou o nome de tradicional porque ele é tradicional. Pra mim, assim, o meu ideal é É ele. esse, é o Ele eu já não gosto em mim, perfeitinho. porque eu gosto da cintura um pouquinho mais alta, assim, pra dar uma Uma sustentada, sustentada. é. Mas eu gosto muito das Adelt e do fio. O fio, ele também tem a cintura um pouco alta, então eu amo. Os Ai, dois pra gente, mim. já tô ansiosa. Os dois pra mim. Nath, e o seu? Olha, eu gosto muito do off-white, né, com bojo aqui, O fininho, cortininha. É, o cortininha, já ia perguntar. o cortininha, eu amo, né, e a parte de baixo O também é tradicional. tradicional. Deixa eu ver, ai, o verde é babado, Ele é lindo, ele é texturizado também. texturizado, Ah, é babado. Tirei todos que não era texturizado de linha. É Tirei todos. lindo, A gente ó, removeu. Vou é fazer uma lindo. queima de estoque, inclusive. Porque o texturizado é muito mais É bonito, lindo, dá muito mais gente. valor, né, Nath? Eu não Ele é sei muito mais bonito. explicar. Tirei todos. Ele tem um brilho, parece que ele Tem. dá parece que ele Ele olha dá um aqui, ó, brilho. ele tem um brilhinho, eu não sei E o explicar. liso não tinha isso. O liso era muito comum. E Aí eu eu amo tirei. também, e o que a texturizado é mais confortável pra usar sem sutiã, sem nada, não Sustenta é? mais. Ele e como sustenta bem mais. como virou uma linha retrô, né, que dizem que o no nos brechó o retrô ele vale mais, tá. E agora como Não, acho que saiu o de que vale linha mais é vintage. é, vintage. Como virou exclusivo, então eu gosto muito do preto, eu tenho um preto liso, Ah, o preto também. liso você tem, né? Preto Nossa, liso, preto liso é clássico, é. né? É o clássico. Ai, é lindo. Ah, mas Aí eu eu agora não tenho preto usaria. texturizado, que eu Ai, entendeu? Tem todos, agora tem todos texturizados. Eu tirei os quero. pretos de linha. É. Gente, a gente fazendo um dia de provação ia ser maravilhoso. Só digo isso. Agora, pra finalizar. Ai, eu não queria terminar o É. episódio. Eu acho que a gente podia emendar. O que que você quer fazer amanhã? Livre, tô livre. Podcast. Tem um sofá-cama, tem várias coisas Tudo aí. vai dar certo. Não, comida ninguém passa fome. Onde come uma, come três. Ai, aquele tanto de pão de queijo que você fez pra gente. Eu quero voltar Gente, sempre. eu quero voltar com uma coisa mais estruturada. Os podcasts mostram os quitutes. Amiga, se mostrasse, gente, pão de queijo, coxinha, suco natural, suco natural de goiaba, suco natural de laranja. Ai, que delícia, amei, vou voltar sempre. Ainda tem um bolinho, tá? Que Hum. elas vão comer, com certeza. Eu quero. Gente, a nossa Barbie Profissões. Ah, Barbie por quê? Porque é belíssima, né? Linda. E ainda por cima tem vários dons. E ela me solta que já foi até confeiteira. Aí quando já. eu fico com a minha cara, com um humilde Red Velvet que eu fiz. Imagina, ainda fez Red Velvet, Ainda amei. bem que eu Quero fiz experimentar. o meu carro-chefe. Não, quero Porque se for experimentar. pra julgar, que julgue pelo menos o que eu Não, vi. eu quero experimentar. Tô Mas animada. antes disso, que vai acabar pro episódio, mas a gente vai continuar as fofocas. Eu quero saber uma dica, e aí eu quero dar as duas. Talvez até eu entre no bolo no final também. Tá. Pra uma mulher que não veste biquíni de jeito nenhum. Não importa se é a parte de cima ou se é a parte de baixo, enfim. Vai pra praia, vai pra piscina, mas não veste biquíni de jeito nenhum. O que vocês diriam pra essa mulher se ela estivesse nos ouvindo agora? E eu espero que estejam. Eu diria assim, se permita. Viva o momento. Te convido a experimentar uma peça da Soult, que são peças que encaixam no corpo, valorizam o corpo. E assim, se permita. Ai, mas eu coloquei o biquíni e tô com vergonha. Não precisa ser uma coisa que eu já vou chegar na praia. Meu, tem saída de praia.
tem a nossa saída transparentezinha, então fica bem bonitinha, Ai, que sabe? Dá uma Eu tô com medo disfarçada. de conhecer esses produtos e dar uma falida, assim. Então eu falaria assim, se permita, viva o momento, vem conhecer a gente, o nosso Instagram a gente tá construindo com bastante fotos de corpos reais, trazendo pessoas slim, trazendo pessoas plus, então assim, se permita. E se você não tiver afim de usar um biquíni, meu, biquíni não é só aquele de cintura baixa e o de fita, sabe? A gente tem outros modelos, outros modelos que tem o cintura alta, o top, e muitas vezes vai ficar parecendo uma frestinha bem pequenininha. Então, para mim, se permita. Ah, estou insegura, vamos fazer uma coisa gradual, pega um maior. Às vezes, o menor veste melhor do que o maior. Igual eu falei, o retrô, às vezes eu não gosto dele porque eu não acho que ele me valoriza. É. No meu corpo, eu tenho muita barriguinha. Então, assim, a pochete, né? A famosa pochete. Eu já não acho que ele me valoriza. Então, eu gosto do asa delta, porque eu já acho que deixa bem mais acinturado. Eu preciso valorizar o que eu tenho, sabe? Então, assim, me chama no WhatsApp. O atendimento no WhatsApp é 100% personalizado, é eu e você. Me chama no WhatsApp, a gente conversa, a gente constrói, eu te mostro fotos. Minha sugestão seria, se permita. Viva esse momento, sabe? Eu acho que a gente tem peças para todos os corpos. Estamos construindo, viemos com peças minimalistas, mas a gente quer trazer aquela peça mais incrementada, aquele tchan, tá? Mas primeiro a gente precisava entrar com o básico, né? E entender Então a também, né? gente, exatamente, Você entender foi sábia, você foi sábia. dos nossos clientes e por acaso tá dando muito certo. As peças minimalistas que eu falei assim: "Ai, a gente começa com as que todo mundo tem, depois a gente incrementa". Não, todo mundo não tem um cortininha que veste no G4, não tem não. Não tem mesmo? Então assim, vamos, se permita, porque às vezes você tá só usando um tamanho errado para o seu corpo. Você não quer usar porque você tá usando um tamanho GG, que é mais um M, e aí não tá servindo em você que é G1. Verdade. Então, se permita usar um biquíni do seu tamanho, um biquíni que você gosta, e é isso, chama que a gente te ajuda. Amei! Nath? Olha, eu acho que primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo, A dor, né? a dor de cada um, né? Isso. Porque eu falo por mim, eu não usava porque eu tinha um problema em relação a, sei lá, aceitar minhas cicatrizes, aceitar um caninho na minha barriga, Sim. mas eu não queria deixar de viver aquele momento, né, para perder isso, né? Perder o momento de estar com a minha família, de estar com os meus amigos. Então é exatamente isso. Se permita, entendeu? Veja o que experimenta, veja aquilo que mais se encaixa no seu corpo, né? E eu penso, e é exatamente isso. Pensa no que você está perdendo a usar, né? Não é assim, é o que você vai perder se você não usar e o que você vai ganhar se você usar. E assim, gente, ai, o que vai acontecer se eu usar um biquíni? Ao invés do maiô. Nada, Nada. Não vai acontecer nada, nada. você vai ser feliz, Vai dar né? tudo Seu certo. corpo vai se sentir mais fresquinho. Vai dar Você não tudo vai ficar com certo. tanto calor e tá tudo bem. E é E isso. talvez se as pessoas te julgarem, você troca as pessoas, porque não são as pessoas que vão Às estar do vezes, seu tá lado, tá? cabendo trocar as É. pessoas. Não troca você. Exatamente, exatamente. Não troca o biquíni, troca as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho melhor, investe, gostei. Eu daria, ó, 2 dicas envolvendo isso aí. A primeira delas, a vida é uma só. A gente só vive uma vez. E a gente não sabe quando a gente vai cair doente, a gente não sabe Exatamente. quando a gente vai perder um amigo. Então, não deixa de viver isso. Então, por isso que eu assumo que eu não aceitei realmente o convite, mas não foi por não querer eu pensar assim, meu Deus, não, eu tenho um plano B. Não, não tinha, né? Não dava pra pessoa ir pelada e presa por tentado ao pudor no meio de uma praia. Ainda mais em um ambiente familiar. Mas que a gente pense nisso, porque os nossos amigos podem estar aqui hoje com a gente e amanhã não tá mais. A vida é muito curta e passa muito rápido. Então não deixem passar isso, essas coisas passarem, esses momentos passarem, porque nunca é só um biquíni, nunca é só um biquíni. Perfeito. E uma segunda dica, devolva constrangimento com constrangimento. Se teve uma coisa que eu aprendi na minha família, aprendi. Eu lembro que eu tava chegando em casa um dia, gente, é maravilhoso devolver constrangimento, é divertidíssimo. Muito bom, é engraçado. Eu adoro. Recebi uma prima. Nossa, bem que vi uma menina descendo com cabelo esquisito de longe. Já pensei que era você. Eu falei, você jura? Pois eu vi uma língua atravessando a rua, mas eu não cheguei a pensar em você, porque tem tantas outras, né? Tanta gente assim, nesse mesmo ritmo. E eu já fiz pior. Já fiz pior, que ela se autoconvida pra vir na minha casa. Descobri que eu cozinho bem. Eu falei assim, pra você não tá rolando.
Prima, tá vendo esse vídeo? Não venha. Não terá pão de queijo e coxinha pra Não você. tem coxinha. Não, Queridas, teve uma coisa que eu tenho na minha casa, é que eu só Cupcake, recebo Red quem eu Velvet. quero. Cupcake de Red Velvet. Eu lembro Ai, do meme, né? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham visto até o final. Eu amei. Mas assim, eu vou abrir meu coração. Eu já sabia que eu ia amar. Ai, tô muito feliz. Eu já Tô sabia. muito Não, eu feliz. tinha certeza. eu vou falar que eu já sabia que Só Eu dá já sabia certo. que ela sabia. Ai, tô muito feliz. tudo certo. Ai, eu tô amando. Não, eu não sabia, sabe por quê, gente? Primeiro que quando a Nath me contou do propósito da sua marca, eu já gostava de você. E eu pensava assim, ela pode ser um lixo de mulher. Eu vou amar essa mulher. Ela vai ser um lixo sozinha, entendeu? Porque eu vou estar devolvendo lixo com amor. Mas não, você é um amor de pessoa, então Não, só ai, acrescentou. gente, eu amei. E eu amei o propósito da sua marca, assim que a Nath me apresentou. Então, independente até da sua apresentação, eu já tinha gostado muito. Aham. Inclusive, ótima marketing que você contratou, porque tá fazendo a propaganda muito bem. Amo. Mas eu também amo o tema. Falar sobre body positive, inclusive, é coisa de Deus mesmo. Que eu não sei porque eu não tinha falado antes no episódio, no Pode Pri. Gente, e aconteceu tudo tão assim, porque eu convidei a Priscila e a Bia me chamou. Eu falei, meu Deus, é assim, eu tenho um case. Era pra ser, era pra ser. E Mas assim, é. eu achava que ia ser bobeira a Soult. Eu só consegui ver a Soult virando quando as coisas começaram a acontecer. Porque na minha cabeça eu sempre falei assim, ah, mas acho que vai ser meio bobeira, mas eu vou, porque eu preciso pra mim. Eu tinha uma amiga minha que perguntou assim, ai, mas vai ter tamanho. Na verdade, uma amiga não, tá? Parando pra pensar, todo mundo no começo falava assim, mas vai ter tamanho pra gordinha? Tamanho grande? Eu falava assim, olha, se não tiver, eu não consigo usar Soult. Então, se não tiver, eu Não, daí mesma eu, não como uso. sua amiga, eu não teria te perguntado isso, porque eu falei assim: é possível que ela lance uma marca Mas que ela não vista. Não, mas pergunta. Mas às vezes as pessoas esquecem. Então, perguntando, acha que eu vou fazer? Porque a maioria das marcas de biquíni é do PLGG. E aí, assim, E é um elas GG que mal vai pensando chover, né? nelas. Então, aí elas estão pensando no corpo delas. E assim, sim, a ideia é eu fazer uma marca que atende as gordinhas para eu também me atender. Nasceu de uma dor, galera. Uma dor que eu sinto antes de qualquer outro sentir. Mas, ó, muito obrigada por você ter vindo. Eu tô muito feliz mesmo de você ter aceitado esse convite. Obrigada, Nath, por ter surgido com essa ideia maravilhosa. Eu amo, gente, que eu já falei isso pra diversos amigos e a Nath já ouviu isso mais de uma vez minha. O Pode Pri, ele não é uma coisa fechada. Por mais que eu convide esporadicamente, porque eu penso num tema e acho incrível, eu acho que ainda fica mais legal quando é criado por alguém que me conhece. E a Nath falou Agora, isso. a Nath foi Casa, isso. porque os dois episódios foi. Priscila, precisamos falar sobre isso. Não, no primeiro a ideia foi minha, nem vem. É Que eu verdade. queria contar que eu sabia que a nossa amizade é um case de sucesso. É verdade. Agora, a segunda foi ideia sua e uma outra ideia também que você se autoconvidou. E eu falei assim: é isso que eu gosto. Exatamente. Mas é isso, eu gosto disso, gente. O papo Eu já flui sou quando a velha gente na fala casa. disso. Pode. Então, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham ficado até o final. Eu espero que vocês compartilhem muito com suas amigas, com as suas mães, com as suas avós, com todas as gerações da sua família, com as suas amigas, com aquela amiga tímida sua que você tem, que é linda, mas ela não se aceita ou ela ainda tem muito medo do que o mundo tá para julgar ela e você entende ela, porque acima de qualquer coisa, se você for uma amiga que é dentro do padrão, você entende a dor que uma mulher passa por vários julgamentos que ela sofre. Infelizmente, é uma coisa muito recorrente. Eu digo infelizmente porque eu sempre conheço mulheres incríveis que sofrem com essas coisas que são muito parecidas, por mais que a gente viva vidas diferentes. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse episódio seja, assim, uma coisinha que vocês guardem com muito amor no coração, porque eu, queridos, eu vou ouvir muito. Inclusive, ó, bota na TV, entendeu? Aí posta o story, compartilha, marca a gente. Não só a mim, mas marca a gente. Aqui na descrição eu vou deixar todos os arrobas. Eu vou deixar todas as nossas indicações. A Nath dividiu algumas influenciadoras, eu também segui algumas. Ah, vou falar daqui. Eu citei, não lembrei o nome, nem lembrei a série de vídeos, que até agora eu não lembro o fatídico negócio que eu não queria, mas eu acho que é bem isso, série de vídeos, que é quando você faz uma série muito parecida, sabe? Ah, eu vou fazer uma série falando só especificamente disso. Era alguma coisa disso, eu não lembrava nem a pau na hora, mas tudo bem. E é isso, gente, o cheiro da Pri.